Pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso Plantão Enamed. Hoje vamos falar de cirurgia. Eu sou Camila Firme, sou professora e coordenadora da cirurgia do médico residente, né? A prova tá chegando, aquela ansiedadezinha boa, e eu selecionei aqui 20 questões estrategicamente que eu acho que vai sim cair na tua prova, né? De acordo com as estatísticas, vamos esmiuçar alguns assuntos, fazer um bate-bola rápido, pensando no melhor jeito, né, de dissecar essa prova do INEP, para que você tenha aí essa revisão final, otimizando o teu tempo. Então, já curte logo esse vídeo, manda para o teu amigo que também vai fazer a prova do Enamed. Com certeza, a melhor preparação está aqui no Médico Residente e vamos começar o nosso plantão de cirurgia. Vamos começar aqui o nosso Plantão Enamed Cirurgia Geral. Primeiro vamos dissecar essa prova, né? A gente estudou muito a prova para conseguir passar para vocês esse perfil, né? Em relação à cirurgia, quase a totalidade das questões são casos clínicos. Então, é aquela construção cronológica, né? De progressão de sintomas. Ele vai brincar muito com etiologia, fatores de risco, vai trazer aquele paciente típico para aquela doença e vai perguntar muito a você sobre diagnóstico diferencial. Então, vamos dizer que 70% das questões vai te trazer um caso clínico e você tem que, diante daquele caso clínico, definir qual é o diagnóstico. E a grande maioria das questões que vai te cobrar sobre tratamento é justamente aqui puxando a sardinha para a cirurgia, é se você sabe se o tratamento ele é cirúrgico ou ele é conservador. E aí eu queria te pedir cuidado com essa última frase, né? Porque aquela última frasezinha, aquela última palavra é que vai te guiar e pode ser a pegadinha que vai te fazer perder a questão. Então, cuidado com qual é o melhor exame, qual é o primeiro exame, né? Qual é a melhor conduta, qual é a primeira conduta, qual é a conduta definitiva, né? E trazendo para o universo da cirurgia, cada palavrinha dessa modifica muito, né, o seu tratamento. Pensando em assuntos, top 1, abdômen agudo, a gente vai dissecar bem abdômen agudo, perioperatório e renite, né? Das especialidades, urologia já é assim, carro-chefe da prova do INEP, avaliação do politrauma, né? Doenças benignas das vias biliares, que é o assunto top 5 de todas as bancas do Brasil, né? Uma característica do INEP também é gostar muito de ortopedia, a gente vai relembrar também síndromes diarreicas, doenças benignas do estômago, doença do refluxo, obstrução intestinal, anestesiologia, neoplasia. Então esses são os assuntos top 10 da prova do INEP. E qual é a importância da gente conhecer, né, esse jeitão da banca? É porque aqui eu vou te passar o que é que vem caindo nos últimos anos. E como eles têm muito caso clínico, que pergunta muito de diagnóstico diferencial, a nossa revisão, né, essa nossa conversa, esse nosso plantão Enamed vai ser muito focado no manejo das principais doenças. Então, vamos começar com o nosso assunto top 1, abdômen agudo. Abdômen agudo. Então, olha essa questãozinha aí, você já conhece o nosso plantão, né? Dá um pausa, tenta resolver e vamos relembrar os principais conceitos do abdômen agudo desse diagnóstico sindrômico, porque a banca ela cobra assim, né? Então, a gente sabe que os principais tipos de abdômen agudo são inflamatório, obstrutivo, vascular, perfurativo e hemorrágico, e você vai ter que identificar ali naquela tua questão quais são aquelas palavrinhas chaves para poder te direcionar a cada um desses diagnósticos. Então, o que é que a banca do INEP trouxe nesses últimos anos? Quando quer falar de um abdômen agudo inflamatório, vai te falar daquela dor localizada, aquele padrão, né? Aquela dor que começa ali naquela região epigástrica, depois ela vai para a localização final, o paciente vai ter febre. Quando é um abdômen agudo obstrutivo, a banca vai te trazer distensão, vômito e o clássico, a ausência de fezes e flatos. No caso do abdômen agudo vascular, tudo isso que está em verdinho que eu estou te mostrando aqui foi tirado na íntegra de várias questões do INEP. Então eles gostam de brincar com essa coisa, né, do abdômen agudo vascular, da fibrilação atrial, do gás venoso portal, a pneumatose intestinal, que é um fator que você pode pensar que aquela alça já está em sofrimento. Abdômen agudo perfurativo, ele vai trazer aquela dor súbita, aquela peritonite difusa, e nos abdômenes agudos hemorrágicos, o paciente vai estar anêmico e vai ter choque. E lembra, né? Pensando em diagnóstico diferencial, que essa carinha do INEP, o melhor diagnóstico, né, através do exame de imagem, é a nossa tomografia com contraste.
Então a gente separou aqui, né, alguns top 5 aí dos assuntos do abdômen agudo para a gente conversar, né, tanto no nosso plantão como no nosso evento. E agora vamos relembrar a diverticulite aguda, que nada mais é do que uma complicação da doença diverticular, né, aquele divertículozinho que está ali, que de alguma forma é obstruído e inflama. Qual é o paciente típico? Lembra, mais uma vez, né, isso aqui está tudo baseado em como a banca do INEP vai te cobrar. Então, se é um caso clínico, o que é que ela vai trazer, né? Um paciente mais idoso, que tem aquela dieta mais ocidental, que tem obeso, vai te trazer sim fatores de risco, que são esses que estão aqui, né? Obesidade, menos ingesta de frutas e fibras, tabagismo, e vai te trazer aquela clínica clássica, que é a dor abdominal no quadrante inferior esquerdo. Por quê, né? Porque a grande maioria dos divertículos estão no sigmoide e a grande maioria, né, da diverticulite como complicação está assim no quadrante inferior esquerdo. Então, altera o hábito intestinal, o paciente vai estar com anorexia, pode ter náuseas, vai ter febre sim, para você identificar que é um abdômen agudo inflamatório, urgência urinária e cuidado, pode sim ter distensão, né? Qualquer patologia que esteja mexendo ali com o seu intestino, inflamatório, o que quer que seja, vai sim levar uma distensão e não quer dizer que seja um abdômen agudo obstrutivo, mas claro que vai ser uma distensão mais leve. E aí, quando você chegar na sua questão, você está lendo lá, né? Paciente idoso, dor em quadrante inferior esquerdo, você já vai pensar em uma diverticulite aguda. A grande maioria dos casos, você vai precisar diferenciar. É uma diverticulite complicada ou não complicada? E o que é complicação pensando em diverticulite aguda? Qualquer coisa que fuja do normal, um abscesso, uma fístula, uma obstrução e perfuração livre, porque é isso que vai definir a tua conduta. E lembra que o diagnóstico para você saber se é complicado ou não é a boa e velha tomografia com contraste, evitamos a colonoscopia. Lembra aqui da classificação de Rincha, né? Dá uma pausa aqui, lê direitinho, isso aí precisa estar medular na tua cabeça quando você for fazer a prova. E eu só queria te trazer assim algumas particularidades, porque é a classificação de Rincha que vai guiar o teu tratamento. Então, essa classificação de Rincha aqui, eu preciso que você entenda que existem várias classificações de Rincha, né? Existe aquela original, que é aquela clássica, né? Que é só do 1 ao 4, e existem várias modificações, né? A classificação de Rincha, ela foi modificada por vários autores, então a gente não consegue identificar qual classificação as provas vão cobrar, né? Eu trouxe essa daqui, que é um apanhado das classificações mais completas e vai te ajudar a resolver as questões. Então, existe a classificação de Rincha em 0, e isso está sendo cobrado sim nas provas em que a gente tem uma diverticulite que não tem nada, sabe? Fez a tomografia, não mostrou nada, só tem ali aquele espessamento discreto, o paciente está ótimo. Esse paciente, juntamente com o de 1A, né, que é aquela inflamaçãozinha discreta, a gente vai fazer um tratamento ambulatorial. E aí eu queria dar um detalhe para você, né? Nos últimos guidelines, já foi visto que não faz diferença você tratar esses pacientes, né, de Rincha em 0, né? Só falando do Rincha em 0, não faz diferença se você trata ambulatoriamente com antibiótico ou somente com anti-inflamatório, né? Então, pacientes com Rincha em 0, que não são idosos, não tem comorbidades e não tem imunossupressão, tá lisinho, a tomografia tá limpa, paciente jovem, tudo certo, você não precisa passar antibiótico para casa, você pode sim tratar somente com anti-inflamatório, tá? Agora, se tiver, né, um Rincha em 1A, 1B, a gente vai precisar sim fazer antibiótico e tratamento ambulatorial. O que as bancas cobram muito é, esses pacientes que têm esses rinchezinhos aí mais leves, 1A, 1B, eles precisam ou não precisam ficar internados? E aí vai mais pelo bom senso da questão. Se a questão está te trazendo um paciente idoso, um paciente cheio de comorbidade, um paciente imunossuprimido, um paciente de grupo especial, como por exemplo uma gestante, mesmo que seja um Rincha em 1, você vai precisar, claro, começar o tratamento pelo menos com o paciente internado. Se não tiver nesses fatores de risco aqui, nesses pacientes com condições especiais, você não precisa internar esse paciente, né? E quando a gente pensa em Rincha em 2 ou Rincha que já tem um abscesso, e qual é o ponto de corte do abscesso na grande maioria das questões entre 4 e 5 centímetros? Quando tem um abscesso com 4 5 centímetros, você drena e faz antibiótico. Quando tem um abscesso menor do que isso, você pode sim internar, começar antibiótico e não precisar drenar especificamente. Então, o ponto de corte da drenagem, na maioria das questões,
4 a 5 centímetros. E nos casos de rincha em 3 e 4, a gente já sabe que já é uma coisa mais agressiva. E o que é que tem de mais atual em relação ao tratamento da diverticulite aguda cirúrgico é que no rincha em 3, fica fácil de memorizar, né? Rincha em 3, a gente tem 3 possibilidades de tratamento cirúrgico. Não é mais aquela receitinha de bolo, né? Rincha em 3, cirurgia de Hartmann. Atualmente já se sabe que a preferência na grande maioria dos principais guidelines é você ressecar o sigmoide e fazer a anastomose primária, juntamente com a ileostomia de proteção, que pode ser obrigatória ou não. Claro que paciente estável. A gente está falando do paciente que está estável. Se o paciente é rincha em 3 ou 4 e está instável, não tem o que fazer, vai para o Hartmann. Agora, se ele está estável, a gente pode sim tentar. E por que isso é importante? Porque a questão vai te perguntar exatamente isso. Vai te trazer um paciente estável com rincha em 3 e ele vai te perguntar qual é a melhor conduta terapêutica para esse paciente. Ora, da melhor conduta, se ele está estável, claro que é uma cirurgia muito menos invasiva do que uma cirurgia de Hartmann, que é muito mais agressiva. Então, se liga nesse detalhe na prova do INEP. Voltando aqui, a outra possibilidade, né, de você tratar o rincha em 3 é a cirurgia de Hartmann, que está aqui em cima, né, a gente resseca e amputa aquela região e faz a ostomia, né, a colostomia, ou fazer uma lavagem laparoscópica, que já não é mais aí em primeira linha. Então, esse é o tratamento mais atual do rincha em 3 e algumas bancas vêm cobrando sim. Então, voltando para nossa questão, um homem 49 anos rígido, sem comorbidade, chegou com dor abdominal, ou seja, você já vai abrir a sua gavetinha de abdômen agudo, né? Essa dor é no quadrante inferior esquerdo, lembra que eu te falei, né? Abdômen agudo, quadrante inferior esquerdo, não esquece de diverticulite. E o que é que a gente tem aqui para te falar que provavelmente é um abdômen agudo inflamatório, né? O paciente, ele não tem alteração urinária, não tem sangramento, tem constipação crônica. Ele chegou aí com a pressão boa, sem febre, o exame físico tá tudo bem. Essa dor profunda e quadrante inferior esquerdo, não tem defesa involuntária, não tem compressão brusca. Então, até o exame físico, o paciente tá bem. Ele tem uma dor, mas ele não tem nada no exame físico que deixe você mais alerta, não tem peritonite. O que é que tem no exame laboratorial? A gente tem um leuco normal, né? O paciente não tem desvio na leucocitose, plaqueta normal, o PCR ali um pouquinho aumentado, mas ainda abaixo do valor de referência, ou seja, tá tudo bem, né? É um abdômen agudo, inflamatório provavelmente, quadrante inferior esquerdo, mas tá tudo bem. Fez a tomografia que viu divertículo. Opa, se tem divertículo, tem dor no quadrante inferior esquerdo, até que se prova o contrário de diverticulite aguda. Espessamento da parede, discreto aumento da densidade e da gordura pericólica. Não tem líquido livre, não tem coleção, não tem abscesso, não tem obstrução, nem tem pneumo. Gente, esse paciente de 49 anos que não tem comorbidade, não tem nenhuma complicação. É uma diverticulite aguda não complicada. Então, eu consigo fazer um tratamento para ele ambulatorial. Eu não preciso internar esse paciente. Qual é a conduta inicial mais apropriada? Letra A, um tratamento ambulatorial. Ele é fator de risco? Ele tem algum grupo especial? Ele tem comorbidade? Ele é idoso? Ele não é, então eu posso sim fazer um tratamento ambulatorial. E aí, na letra A, está descrevendo perfeitamente como é esse tratamento ambulatorial, né? Dieta leve, anti-inflamatório, lembra, a gente não precisa fazer antibiótico, essa questão está aqui justamente para você pegar esse conceito e não esquecer. Reavaliação em 24, 48 horas, orientar o retorno se piora, se a febre piorar, né? Se o paciente tiver algum tipo de piora clínica, vômitos persistentes ou piorar da dor. Agora, calma, né? Isso aqui eu tô te falando que tem de mais atual. Se tiver uma questão que mostre o tratamento ambulatorial com antibiótico e você vê que não tem nenhuma outra resposta melhor, não fica brigando com a questão não, né? Isso aqui é algo atual e que algumas bancas já estão cobrando, né? Então você precisa realmente entender e ter bom senso na tua hora de responder a prova. Letra B, internação, a gente não precisa internar. Letra C, alta com antibiótico, a gente já sabe que não precisa antibiótico nesse caso e também não seria por 10 dias, né? E principalmente colonoscopia imediata a gente não faz. E letra D, drenar, mas não tem nem abscesso, não tem nada. Então, melhor gabarito aqui, letra A.
Vamos seguir agora com isquemia mesentérica aguda, questãozinha clássica, responde aí e vamos relembrar alguns conceitos. Quando a gente pensa em isquemia mesentérica aguda, a gente está pensando na obstrução da artéria mesentérica superior, que pode ser por embolia, na grande maioria dos casos, por trombose, pode ser uma causa não oclusiva que está associada a baixo débito ou pode ser uma trombose venosa, né? Os fatores de risco clássico, paciente idoso, que tem fibrilação atrial, tem algum trombo, valvulopatia, aquele paciente que na questão já te mostra que é a cara da cirurgia vascular, né? E o que é que tem no teu enunciado que vai te fazer pensar nisso, né? Uma dor abdominal intensa, de início súbito, geralmente desproporcional ao exame físico, e vai estar escrito isso sim no teu enunciado, né? E em fases avançadas, claro que essa isquemia pode se transformar numa perfuração, o paciente vai ter peritonite, sepse e choque. E o que é que vai ter no laboratório que vai corroborar a tua hipótese diagnóstica? Leucocitose, acidose metabólica e lactato, claro, porque é uma condição isquêmica, a gente não tem perfusão, então vai sim ter acidose, vai ter lactato, vai ter dedímero. E para fechar o diagnóstico, a gente precisa ver que aquele vaso está ali mal perfundido, ou seja, uma angio-TC. E detalhe aqui, qual é a clínica típica, o que é que vai estar no teu enunciado? O paciente idoso com fibrilação atrial ou alguma coisa de doença aterosclerótica que chegou com dor abdominal súbita e sem peritonite inicial, a cara do que o INEP pode trazer em relação à isquemia mesentérica. Aqui eu trouxe para você um quadrinho bônus, né, das principais etiologias e dos principais tratamentos. Então lembra que na embolia arterial o paciente vai ter fibrilação atrial e a gente precisa revascularizar, né? Tem um êmbolo ali. Então ou a gente revasculariza por via endovascular, que sempre vai ser a primeira escolha porque é minimamente invasivo, ou as cirurgias abertas, né, se você não tiver recurso ou se o paciente não for candidato. E lembra, anticoagulação desses pacientes para evitar a progressão e antibiótico, né? Nos casos de trombose, o que é que vai te chamar a atenção? História de aterosclerose, né? Então, de novo, o tratamento vai ser endovascular ou cirurgia, né? Se for endovascular, a gente vai fazer uma angioplastia igual que a gente faz lá no coração, coloca um estentezinho e a gente reperfunde. E se for na cirurgia aberta, a gente faz um bypass. E sim, anticoagulação e antibiótico, já pensando aí na translocação. Se for uma isquemia não oclusiva, baixo débito, paciente chocado com droga vasoativa, não está indo perfusão para o teu intestino, ou seja, a gente precisa recuperar essa reperfusão, né? Então a gente faz uma infusão intraarterial de algum vasodilatador e pode, claro, melhorar a causa base. Se o paciente tem baixo débito, baixa volemia, otimiza a volemia, ajusta a vasopressor e sim antibiótico precoce. E nos casos de trombose, né, ele vai te falar que o paciente tem algum quadro de hipercoagulabilidade, vai te falar que já teve trombose em outros vasos e o tratamento aqui é anticoagulação plena. Voltando para nossa questão, olha esse enunciado, idoso com fibrilação atrial e dor abdominal. Gente, isso tem que ser de cara assim, na tua cabeça pensar em isquemia mesentérica. Como é que ele tá, né? Pressão boa, mas tá taquicárdico, temperatura ok. Ao exame físico, ele parece que está bem, tem faces de dor difusa leve à palpação, mas intensa periumbilical, né? Não tem defesa voluntária e não tem descompressão brusca. Então veja que é uma dor de forte intensidade que você não vê muita coisa no exame físico. E agora o exame laboratorial que te chama atenção, né? Tem uma leucocitose ali quase no limite, mas tem um lactato um pouco mais elevado, tem um dedímero elevado e tem uma gasometria que já te mostra ali quase querendo te falar com bicarbonato ali no limite. Gente, PCR elevado, isso tem que te fazer pensar em isquemia mesentérica, né? Então, com base nesse quadro, qual é o próximo passo? Isso aqui é a cara do INEP. Qual é o próximo passo? O que fazer agora? Letra A, analgesia, hidratação e observação. Gente, se você está pensando que é isquemia mesentérica, você precisa diagnosticar, né? Ele não tem nada agudo que você vai levar ele para a sala cirúrgica, né? Você não diagnosticou, então a gente precisa da tomografia. Letra B, ultrassom de abdômen não vai te mostrar isquemia de nenhuma artéria, de nenhum vasinho. Letra C, solicitar uma angio-TC perfeito com contraste para a gente poder, sim, claro, diagnosticar e planejar o tratamento. E letra D, colonoscopia urgente. A colonoscopia pode ajudar para ver se tem sofrimento, se não tem, mas não vai te dar o diagnóstico da isquemia mesentérica. Gabarito letra C. Agora vamos falar da obstrução intestinal, clássico nas provas de cirurgia, né? Essa questão aí tenta fazer,
Mas vamos comigo aqui relembrar alguns conceitos importantes, né? Qual é o paciente que vai te fazer pensar em obstrução intestinal? O paciente que está distendido e tem parada de eliminação de gases e fezes, associado às cólicas abdominais e às náuseas e vômitos. E quando a gente pensa em obstrução intestinal, as obstruções mais altas, né? Aquelas obstruções acima do TRAITS, a gente tem mais vômitos, né? Tem um paciente que não aceita muito alimentação, e aquelas obstruções mais baixas, a gente tem menos vômito, mas tem mais distensão. Diagnóstico, a radiografia de abdômen e tórax clássica, né? Ele consegue diagnosticar até 60% dos pacientes com obstrução intestinal, mas a clássica, né? O melhor exame para qualquer abdômen agudo é a tomografia. A gente vai diagnosticar a obstrução intestinal e vai conseguir ver mais ou menos qual seria a causa, né? Voltando aqui para a radiografia, quando a gente tem esse empilhamento de moedas centrais, né? A gente pensa em obstrução de Delgado, e quando a gente tem uma obstrução mais periférica, em que a gente vê as austrações, a gente pensa numa obstrução, claro, uma obstrução mais de periferia, mais de cólon, principalmente nos casos em que a gente vê aquele grãozinho de café pensando em volvo. Então aqui são as principais etiologias da obstrução intestinal. Eu trouxe tudo organizadinho aqui para você numa tabelinha, mas lembra que as principais são as aderências e as bridas, né? As neoplasias, lembra das introcepções, principalmente nas crianças. O ilho biliar é a cara, né? É uma coisa extremamente rara, mas as pessoas adoram cobrar. E lembra que existe a pseudo-obstrução intestinal, a síndrome de Ogilvy, em que a gente tem basicamente um desequilíbrio ali autonômico, né? O parasimpático, ele tá muito inativo e o simpático tá muito hiperativo, né? E com isso leva essa desregulação, principalmente dessas fibras sacrais. E qual é o paciente clássico? Um idoso com comorbidade, acamado, vai dizer que é institucionalizado, que está tratando pneumonia no hospital e começa a desenvolver um quadro de obstrução intestinal. Então, clássico, né, desses pacientes. Pensando em manejo, que é o nosso objetivo aqui, pensando em prova do INEP, a gente precisa pensar como as outras causas de abdômen agudo, é complicado ou não é complicado, né? Se o paciente não tem nenhuma complicação, ou seja, tá tudo bem, não tem perfuração, na tomografia não tem abscesso, não tem pneumo, você fica tranquilo e você pode tentar o tratamento clínico inicial, o tratamento clínico sistêmico, que consiste em o quê? Colocar uma sonda, hidratar, corrigir distúrbio eletrolítico, pensar em antibióticos se o paciente tiver algo que te fale em translocação bacteriana, infecção. E cuidado que esse manejo clínico, ele tem um tempo, né? Você não pode fazer sempre. O tempo ideal é de 3 a 5 dias. Mais do que isso, risco de sofrimento, risco de perfuração. E outra coisa, né? Risco de perfuração também em pacientes que têm um diâmetro secal muito aumentado. Aumentado quanto? 10 a 12 centímetros e uma dilatação por mais de 6 dias. E, na verdade, a quantidade de dias fala mais a favor de possibilidade de perfuração do que o diâmetro, mas lembra que na tua prova você vai procurar se tem alguma alteração dessa e se tem sinais de sofrimento, porque aí pode ser que você não consiga fazer esse tratamento clínico inicial e já é indicação de laparotomia exploradora. Então, em resumo, o tratamento clínico inicial, se o paciente está bem, se falhou, você passa para o tratamento cirúrgico. E lembra, né? Tem causas específicas, como, por exemplo, o volvo, você faz a descompressão, a síndrome de Ogilvy, você pode sim fazer descompressão, você pode fazer neostigmina, vai depender de cada etiologia. E aqui eu trouxe para você, né, as etiologias e os principais tratamentos. É importante que você leia, trouxe tudo resumidinho numa tabela que pode sim ser um plus aí na tua hora de resolver a prova. Eu queria chamar a atenção só para o ilho biliar, porque vem caindo, vai que seja uma aposta aí, né? Nesses casos a gente faz a enterolitotomia, a gente abre um pedacinho daquele ilho distal, retira o cálculo, faz a colestectomia e fecha a fístula, né? Se o paciente estiver bem, se o paciente estiver grave, a gente só retira o cálculo. E voltando para falar da síndrome de Ogilvy, né? A gente faz medidas de suporte e a neostigmina a gente pode fazer naqueles casos que o seco está mais dilatado, que tem 10 a 12 centímetros, ou fazer uma descompressão colonoscópica. E em último caso, se o paciente não aguenta nada disso, você precisa descomprimir aquele seco, senão aquele seco realmente vai
pode perfurar e você faz a cecostomia percutânea. Então, o nosso foco aqui é te lembrar do manejo como um todo da obstrução intestinal, que é o que mais cai no INEP, mas trouxe para você aqui um quadrinho com tudo resumido. Voltando aqui, a mulher de 56 anos já foi esterectomizada, ou seja, já mexeram na cavidade abdominal dela e ela chegou com queixa de obstrução intestinal, né? Parada de eliminação de fezes e flatos, está distendida, tem ruído hidroaéreo reduzido, tem uma dor, o toque retal não tem sangramento e não tem fecaloma, mas ela tá bem, né? O laboratório tá ótimo. Qual é o manejo inicial? Bom, o tratamento inicial ideal para esses casos, principalmente pensando que é uma aderência ao nosso tratamento clínico. Então, letra A, colonoscopia descompressiva de urgência, isso seria pensando nos casos de vulvo, que não é o caso da nossa paciente. Letra B, iniciar laxativos osmóticos e dieta rica em fibras. Não precisa fazer laxativo nesse momento. Letra C, alta com opioide. Não, nem você vai dar alta, que ela tem obstrução, nem vai fazer opioide, que vai reduzir ainda mais o teu trânsito gastrointestinal. E a letra D, né, o nosso tratamento clínico inicial, ou tratamento básico inicial, jejum, sonda, deixa a sonda aberta, repõe volemia, corrige eletrólitos por pelo menos aí 24, algumas fontes, 48 até 72 horas, isso varia um pouquinho. E lembra que a clínica do paciente é mais importante do que o tempo, né? Se você deixou ali menos de 24 horas, mas o paciente piorou, claro que você vai partir para outro tipo de tratamento. Então, gabarito letra D. Perioperatório, né, um dos assuntos que mais cai, não só no INEP, em todo o Brasil, né, trouxe um lactente de 2 anos, vai te perguntar sobre jejum e eu queria já te relembrar, né, hoje em dia a gente sabe muito que o jejum prolongado é muito maléfico, mexe com resistência à insulina, mexe com o tempo de paciente, né, de internação do paciente, mexe com recuperação, então a gente sabe que existe um processo acerto, que nada mais é do que acelerar a recuperação desse paciente, né, e a interrupção desse jejum prolongado foi visto que realmente acelera demais a recuperação desse paciente, né? E quando a gente reduz o jejum, como eu te falei, a gente melhora a resistência à insulina, é uma imunomodulação melhorada, então o paciente tem menor reação inflamatória e você consegue sim incrementar essa capacidade funcional do paciente. Então, resumindo, o que é que tem de mais atual em relação ao jejum? Alimentos gordurosos e sólidos é provável, né? Assim, é prudente que você deixe 8 horas ou um pouquinho mais se você vê que o paciente tem alguma história de esvaziamento gástrico mais reduzido. Agora, se for sólido, mais uma refeiçãozinha leve, é uma fruta, é um pãozinho integral, é um queijo magro, você não precisa deixar 8 horas, você pode deixar 6 horas. E um detalhe, leite também são 6 horas, tá? Leite não é líquido claro, não é água, leite é extremamente gorduroso, né? O leite não humano, né? O leite de vaca, o leite da caixinha é extremamente gorduroso e ele funciona como se fosse um alimento sólido. Então, cuidado, leite não é líquido claro, não é menos tempo não, são 6 horas. Pensando em líquidos claros de verdade, suco, água, chazinho sem resíduo, você pode deixar 2 horas, né? Você pode sim, um copinho de água ali com a dextrose, o paciente pode tomar 2 horas antes da cirurgia. E um detalhe para as crianças, né? Os lactentes, ou seja, realmente menos de 6 meses. Lembra que o leite materno, ele é uma coisa muito fluida, ele não tem muita gordura. Então, você pode deixar, sim, 3 horas de jejum. E as fórmulas, nessas criancinhas menos de 6 meses, 4 horas. Agora, se o menino já é mais velhinho, já tem mais de 6 meses, o leite materno são 4 horas e a fórmula, que você já sabe que não é humano, são 6 horas. Então, cuidado aqui em relação às crianças. Então, quais são os pilares do projeto Acerto, né? A alimentação precoce, a gente já conversou, evitar analgesia com opioide, analgesia pesada. Então, a gente tenta, assim, dipirona, anti-inflamatório e bloqueio regional, tudo para evitar essas medicações mais pesadas. A profilaxia, né? Então, você faz um dacetrona, você faz dexametasona, a profilaxia dos vômitos, um paciente que fica vomitando muito, um paciente que não vai ter alta, né?
Fluidoterapia, cuidado, né, com essa dieta muito... enquanto o paciente não tem dieta, você encharca soro. Não, né? Você suspende o soro assim que o paciente começa a dieta. O paciente não é para ficar acamado, tem que deambular. A gente evita estar sondando, né? Sonda vesical, sonda nasogástrica. Isso retarda a recuperação do paciente e principalmente deixar o paciente aquecido. Então, esses são os pilares da aceleração da recuperação dos pacientes pós-cirúrgicos. Então, esse jejum aqui, a propósito, né, é tanto no pré quanto no pós também, né? No pós-operatório, a gente não fica esperando o paciente ter ruído para liberar a dieta, não. O paciente está bem, não tem anastomose, está tudo certo, a gente pode liberar a dieta do paciente, uma dieta líquida, e ficar de olho no paciente. Então, evitar a dieta zero de rotina. E o que a gente tem aqui, né? Um lactente de 2 anos e ele vai te perguntar em relação ao jejum. Esse lactente de 2 anos, na verdade, ele já se alimenta normalmente, ele já come comidas, né? Letra A, dieta zero absoluta desde as meia-noite. Não, a gente não sabe nem que horas vai ser a cirurgia, a gente não tem nem como saber o tempo. Então, aquele negócio de dieta meia-noite, isso aí já não existe mais. Letra B, líquidos claros 4 horas. Não, a gente já sabe que líquidos claros são 2 horas e leite, principalmente de qualquer tipo, não são 2 horas. Letra C, leite 4 a 6 horas, perfeito, 4 horas se da mãe, 6 horas se for de origem animal, líquidos claros 2 horas e refeição sólida leve 6 horas, perfeito. Só cuidado com uma pegadinha de prova que caiu há alguns anos, né? Uma questão clássica que dizia que a menina ia comer um pão com presunto e perguntava qual era a hora, né, gente? O presunto entrou aí com uma pegadinha, né? O presunto é gorduroso, é de origem animal, então só porque ela comeu presunto virou 8 horas e não 6 horas, mas só um detalhe aí que pode ser que caia novamente. E de novo, leite de origem animal não são 6 horas, não são 4 horas, são 6 horas, gavo a litro, letra C. Pensando agora em neoplasias urológicas, é o que mais cai em relação à urologia na prova do INEP. Dá uma olhadinha aqui nessa questão e eu vou te trazer só os highlights, né? O que é que você precisa saber sobre as neoplasias urológicas? Te digo que se cair algo de neoplasia urológica que não esteja nesses meus humildes slidezinhos aqui, eu vou mudar o nome de Dimas. Dimas vai mudar o nome dele, certo? Então, pensando em neoplasia de testículo, é uma neoplasia rara, mas vem caindo bastante. Os fatores de risco são muito bem estabelecidos: criptorquidia, atrofia testicular, infertilidade, disgenesia gonadal. E qual é a clínica clássica? É um paciente jovem que viu uma massa escrotal que ele nunca tinha visto, nunca tinha palpado, de um dia para o outro ele palpou ali e sentiu. E essa massa é indolor. Agora, claro, né? Nos casos avançados, vai ter metástase, então pode ter adenomegalia, pode ter massa supraclavicular, inclusive ginecomastia também. Então, diagnóstico, exame físico, você vai palpar a neoplasia e você vai bater o martelo com a ultrassonografia escrotal, com o Doppler, né? E você vai pedir marcadores: alfa-fetoproteína, beta-HCG e o DHL ou LDH, que seria para ver qual é o tipo dessa neoplasia e o estadiamento normal de qualquer neoplasia, tomografia ali, tórax, abdômen e pelve, né? E para que você pega esse marcador? Porque a questão pode querer te falar de qual é o tipo histológico. Então, eu botei aqui um bizuzinho para você, né? Se a alfa-fetoproteína estiver aumentada, ele é não seminomatoso. Se a alfa-fetoproteína estiver elevada, você consegue excluir seminoma puro. Então, a alfa-fetoproteína realmente é de não seminomatoso. Se está elevado, não é seminomatoso puro. Isso aqui é uma besteirinha, mas a gente está te dando aqui de bandeja o que tem de mais resumido, o que mais cai. O beta-HCG, se tiver muito alta, você vai pensar no coriocarcinoma. E o LDH, ele é muito inespecífico, mas se tiver muito alto, você já liga a anteninha que não deve ser uma coisa muito benigna não, né? Vai refletir a carga tumoral e pode já ter necrose. Então, esse quadrinho aqui é extremamente importante, que eu te trouxe tudo resumidinho para você focar na tua revisão. E qual é a classificação, né? A gente falou de não seminoma, de seminoma. Na verdade, a classificação da neoplasia de testículo, né? A grande maioria são tumores de células germinativas.
Essas células germinativas é que a gente divide em seminoma e não seminoma. E geralmente aqui é um percentual bastante equilibrado. É tipo 50%, 50% na grande maioria das literaturas. Ou uma besteirinha ali, 55, 45, mas a grande maioria é dividido. Então tem os seminomas e os não seminomas, que são os mais estranhos, assim. Vamos tentar memorizar dessa forma. Os não seminomas, eles são mais estranhos. Então, carcinoma embrionário, coriocarcinoma, teratoma. Então, o que for de mais diferentão é não seminoma. E, de novo, esse quadrinho aqui vai te direcionar. E como é que você trata? Ora, você retira esse testículo, faz a orquiectomia radical e cuidada por via inguinal. Então, a gente já viu o testículo, vamos ver bexiga. Bexiga também é super clássico na prova. É aquele homem mais idoso, tabagista, e uma coisa que eles adoram é a exposição ocupacional. Então vai estar na tua prova do INEP que ele trabalhou na fábrica de tinta, trabalhou na fábrica de borracha, teve exposição a minas. Isso vai estar muito clássico na tua prova, porque realmente é assim que eles cobram. Outro tal fator de risco é a inflamação crônica da bexiga, né? Qual é o teu diagnóstico? Ora, você vai fazer a cistoscopia. Você coloca aqui o vídeo e você vai conseguir ver esse tumor. E a cistoscopia, ela é excelente porque você também pode fazer a biópsia, que muda toda a tua conduta, e eu vou te falar já. E pensando, né, em diagnóstico também, a gente vai precisar estadiar, a gente pode fazer uma uro-TC com contraste e a cistoscopia com a ressecção, como eu te falei, a biópsia é o que vai dar esse estadiamento inicial. É super importante porque a gente precisa saber só de uma coisa. Quando você estiver pensando em neoplasia de bexiga, você precisa saber só de uma coisa: invadiu o músculo ou não invadiu o músculo, no caso o músculo detrusor, porque se invadiu a cirurgia, né, a conduta é completamente diferente. Então é o divisor de águas para a tua conduta, é se invadiu o músculo ou não. Então se ele não invadiu o músculo, ele é TA, T1 in situ, ou, né, ele invadiu o músculo, que ele já é mais de T2. Então, pode estar descrito na tua prova que invadiu o músculo, ou pode trazer, por exemplo, T2. Por que isso muda? Porque se ele não for músculo invasivo, ele não atingiu o detrusor da bexiga, você vai só ressecar e tá tudo bem, a não ser que esse paciente tenha algum critério de alto risco. Se ele tiver alto risco, você precisa ressecar pela RTU de bexiga e você precisa fazer algo para evitar recorrência. Quando é alto risco, você faz o beta-HCG intralesional, aquele mesmo da vacina. Agora, se ele é não músculo invasivo, mas tem um risco ali intermediário, algumas bancas dizem que você pode fazer a injeção intravesical com mitomicina C, mas isso não é a maioria. Agora, o beta-HCG sim. Se não invadiu o músculo, mas for de alto risco, você faz injeção do beta-HCG. E quem são esses de alto risco? Aqui, ó, T1 com alto grau, invasão in situ, tumores múltiplos ou se ele for já grandinho, mais que 3 centímetros. E agora o outro lado, né? Se ele invadiu o músculo. Se ele invadiu o músculo, a gente não tem muito o que discutir, não. Tem que fazer cirurgia, resseca essa bexiga e pode precisar ou não da quimio-radioterapia. E por último, highlights, neoplasia renal, né? A grande maioria das neoplasias renais vão ser descobertas, né? A maioria é assintomático, são carcinomas de células renais, geralmente, né? Na grande maioria das vezes, também é mais de homem e mais idoso. E o que é clássico? O clássico é dor lombar, hematúria e massa palpável, e pode sim ter sinais de metástase. Lembra que o pulmão é o grande sítio de metástase dos tumores renais. Fator de risco clássico: hipertensão, tabagismo, obesidade, história familiar, né? E lembra que dos tumores renais, a grande maioria são neoplasia de células claras, né? São carcinomas de células claras, mas a gente também pode ter carcinoma medular renal, que é realmente mais agressivo, carcinoma papilífero ou cromófago, que já foi questão de prova, que ele, vamos dizer assim, que ele é o mais bonzinho. Vou deixar aqui um coraçãozinho para ele, né? Em relação ao diagnóstico, ultrassom, diagnóstico inicial, e para você realmente dar o diagnóstico pensando em ressecção, a angiotomografia ou a ressonância. E cuidado, a biópsia você não faz de rotina, né? Porque a biópsia ali você só precisa se tiver algum risco assim de diagnóstico diferencial, se for mudar a sua conduta. Se não for mudar, fez o exame e viu um nódulo sólido renal, você basicamente vai ter que chegar ali e ressecar.
E como é que a gente resseca, né? Visão geral. Ora, se você tem 2 rins, né? Imagina comigo que o seu tratamento principal, pensando em rim, é que você tem que deixar pelo menos um rim para aquele paciente. Então, se o paciente só tem um rim, e não tem o outro rim, e você precisa tirar esse tumor, você vai retirar, sim, a menor parte possível, porque o seu pensamento aqui é não deixar o paciente sem rim, tá bom? Se o tumor for localizado, você vai dar preferência pela nefrectomia parcial. Então, o racional é esse, né? Eu tenho que deixar o paciente com mais rim possível, né? Eu tenho que ressecar a menor quantidade de rim possível. Então, eu vou sempre tentar fazer algo mais parcial, ressecções menores. Agora, nem todo paciente é candidato à ressecção parcial. Quem são esses pacientes? Tumores pequenos, tumores periféricos, como esse aqui, ó, facinho de tirar, não tá aqui no meio, que já dificulta, principalmente em polo superior. Outra indicação de você fazer parcial, independente de qualquer coisa, é se ele só tem um rim, né? Que a gente não vai querer deixar o paciente sem rim. Quando não conseguir aqui fazer a parcial, você vai fazer a nefrectomia radical, realmente vai ressecar o rim todo. E lembra, né, que a gente pode também fazer pequenos procedimentos com ablação, pode fazer até vigilância ativa, mas a grande maioria das questões vai te perguntar daqui para cá, só para você entender que existem outras soluções também, né? E nos pacientes que já têm metástase, o manejo vai ser multimodal, pode fazer nefrectomia e terapia sistêmica com radioterapia também. Voltando para nossa questão, um homem jovem estava saudável, caiu da bicicleta e o que foi que ele viu? Um caroço duro no testículo direito. Peraí, né? Homem jovem com um caroço indolor no testículo porque ele nunca sentiu dor, ele nunca sentiu, ele veio descobrir agora. Tem 2 centímetros e nunca havia notado. Não tem dor importante, não tem febre, não tem nada, é só uma massinha que está ali na dele, né? Tem desconforto local após o trauma. E qual é a principal hipótese diagnóstica, o melhor exame? Bom, até que se prove o contrário, isso aqui é neoplasia de testículo. Agora, cuidado, não foi o trauma que fez esse caroço não, né? Na verdade, o trauma fez com que ele sinta dor, ele foi passar a mão lá e ele sentiu esse caroço, isso é clássico de prova. Letra A, hematoma, né? Aqui não tem nada que fale a favor de hematoma, um hematoma não é um caroço endurecido. Letra B, epididimite, o paciente teria sintomas inflamatórios, ele não tem nada. Varicocele aqui não tem nada que fale de aumento testicular como um todo, ele tem um nódulo. Nossa principal hipótese diagnóstica é a neoplasia de testículo e o principal exame é a ultrassom para iniciar, gabarito letra D. Agora vamos entrar em trauma, né? Falar de trauma torácico. Lê essa questãozinha, tenta resolver e eu vou te relembrar algumas coisas em relação a trauma torácico, lembrando que aqui eu já vou conversar com você sobre a 11ª edição do ATLS, né? Lembra que isso aqui não está oficial, então a gente não sabe se vai cair a 10ª, a 11ª, então é importante que você tenha o conhecimento da 10ª, que a gente já discutiu na nossa revisão, nas nossas aulas de extensivo, e aqui eu vou te trazer um mix, né? Trazendo alguns conceitos da 11ª também. Então, trauma torácico, a gente pensa no B, e o que é mais importante é você reconhecer rapidamente causas de desconforto respiratório, porque o que você precisa, na verdade, é intervir antes que esse paciente piore, né? Então, não atrasa nenhuma intervenção esperando material, esperando maqueiro, esperando levar para tomografia, né? Isso não é a cara do ATLS. Então, a inspeção de cara, e isso vai estar na tua prova, né? Como é que tá a expansão, se tem retração, se tem alguma ferida sopradora, como é que tá o pescoço. Então, ele vai descrever, sim, que vai ter uma veia jugular engurgitada. Tudo isso vai ter que, sim, te fazer pensar no trauma torácico, né? Palpação, no teu enunciado vai dizer se tem dor, se tem crepitação, se tem instabilidade da parede, né? Tudo isso vai estar escrito no teu enunciado. A percussão também, se você pensa que tem um hipertimpanismo, é porque tem ar onde não deveria ter, você pensa em pneumotórax. Se tá maciço, você pensa que tem algo mais conciso ali, ou seja, sangue, hemotórax. A ausculta, se tem murmúrio, se não tem. E principalmente, se você viu isso tudo, suspeitou de trauma torácico, oxigênio suplementar. E principalmente no ATLS 11, né? Você precisa ter a oximetria periférica e colocar a capnografia o quanto antes. Isso aqui é muito bem escrito no ATLS 11, né? O papel da capnografia. Então, eu trouxe para você aqui os highlights, né? O que é que você precisa saber sobre as principais armadilhas do B. A primeira delas, pneumotórax hipertensivo, vai trazer para você um paciente ali que tem uma dificuldade respiratória associado a
um choque, né? Hipotensão, taquicardia. Então, se ele tem algo ventilatório associado à disfunção cardiovascular, você pensa em pneumotórax hipertensivo e lembra que se você pensar, você trata imediatamente. Primeiro você faz uma descompressão, que é uma toracocentese no quinto espaço intercostal, e aí detalhe a TLS-11, essa descompressão pode ser sim entre as linhas claviculares no quinto, entre as linhas axilares, perdão, no quinto ou na segunda linha hemiclavicular também. Então, a TLS-11 ele diz que pode ser no quinto, entre as axilares ou na segunda também. E o que é que o ATLS-11 traz assim, que é uma coisa chocante que eu faço muito, mas que ninguém fala, é sobre a toracostomia digital. Então, o paciente chegou, você não tem gel, você não tem nada, você passa o bisturi e enfia o dedão lá assim, no seu quinto espaço, como alternativa. E claro que depois o tratamento definitivo é a drenagem. Pensando em hemotórax maciço, o que é isso? É mais de 1,5 ml de sangue. Então o paciente vai ter a ausculta abolida, ele também pode estar chocado porque perdeu muito sangue, mas a gente vai ver um murmúrio vesicular reduzido também, né? Que a gente no pneumotórax hipertensivo, a gente tem aquele hipertimpanismo e no hemotórax que a gente tem maciçez. E as veias do pescoço estão colabadas. No pneumotórax vão estar distendidas, porque é um choque obstrutivo também, e aqui elas estão colabadas. Então, o que é que você precisa fazer? Drenar, né? E qual é a indicação de toracotomia? De urgência, quando esse débito sai mais de 1.500 de imediato, ou quando você tem uma perda sanguínea de 200 a 300 ml nas 24 horas. Isso é a coisa da décima edição. A 11ª edição, ele diz que essa indicação de você fazer a toracotomia de urgência, né, na verdade não é baseada em valores não, na verdade é baseado pela fisiologia do paciente. Então, se ele está muito grave, muito chocado, você vai lá e abre, independente de quanto saiu, né? Mas, como eu te falei, você precisa ter os dois conhecimentos. E pensando também em tamponamento cardíaco, essas armadilhas do B são as mais cobradas no INEP, né, do INEP, são os casos clínicos mais comuns que eles trazem em relação ao trauma torácico. No tamponamento cardíaco, a gente comprime o coração e ele não consegue bater, então claro que a gente vai ter um baixo débito, a gente vai ter um choque. Vai estar escrito a tríade de Beck, então no teu enunciado vai dizer que tem turgência, tem hipofunese e tem hipotensão arterial. Só um detalhe, né? Ao contrário dos outros dois, a gente não tem nenhuma alteração de murmúrio vesicular, nem de percussão torácica não, tá? Lembra que a grande maioria dos casos são lesões do ventrículo direito e a gente faz um FAST para poder diagnosticar esse tamponamento cardíaco, né? O que você faz de imediato? Uma pericardiocentese guiada por ultrassom para descomprimir, né, esse tamponamento cardíaco com uma medida temporizadora. Na grande maioria dos casos, o tratamento definitivo é levar para a sala de cirurgia e ver por que aquele sangramento está ali e você vai estancar esse sangramento. E outra coisa interessante do INEP é a toracotomia de reanimação, né? O paciente parou na sua frente ou ele está em iminência de parada cardiorrespiratória após um trauma torácico. Então, você sim vai fazer a famosa toracotomia anterolateral esquerda no quarto e quinto espaço intercostal, vai clampear a aorta, vai fazer massagem cardíaca ali, né, in situ. E o que é que o 11 traz, né? Ele traz muito claro pontos de corte de futilidade. O que é isso? Ele vai te dizer quando você deve parar. Então, se você reanimou mais do que 10 minutos no trauma contuso, ou 15 minutos no trauma penetrante, ou quando você está vendo ali que no ultrassom não tem nada e o paciente não tem sinal de vida, né? O único sinal de vida dele é a atividade elétrica, não tem por que você estar tentando reanimar esse paciente, né? E o que é sinal de vida, de acordo com a TLS-11, é a resposta pupilar, ventilação espontânea, tem pulso palpável, a PA é mensurável, ele tem algum movimento de extremidade e tem atividade elétrica cardíaca. Isso é sinal de vida. Se o paciente não tem nenhum sinal de vida e você já está reanimando ali há um tempo, o ATLS-11 diz que é melhor você parar, que isso já é futilidade. Voltando para nossa questão, um homem jovem, ferimento por arma branca no hemitórax esquerdo, trauma torácico. Como é que ele está? Instável hemodinamicamente, né? Foi feito um FAST. Nesse FAST era positivo para derrame pericárdico volumoso compatível com tamponamento cardíaco. Então a gente tem um tamponamento cardíaco, né? E esse paciente
Nesse momento, ele não identificou mais o pulso. Então, o paciente chegou com o pulso, chegou em ventilação mecânica, né? E, de repente, esse paciente não tem mais pulso na sua frente, ou seja, o paciente teve uma parada cardiorrespiratória na sua frente, né? O monitor tem ritmo organizado, não tem sinais de lesões de via aérea, e a equipe e o material tá tudo disponível para você. O que é que você faz? Ora, você vai já pensar na nossa toracotomia de reanimação, né? Iniciar a RCP você pode tentar, mas entra naquela indicação da toracotomia de emergência, trauma torácico, parada cardiorrespiratória, principalmente você presenciando e sendo AESP também, né? Letra B, uma pericardiocentese. Não, aqui a gente tá pensando que é um pneumotórax hipertensivo, né? Aqui o FAST já te fala que é um tamponamento. Letra C, nossa toracotomia de reanimação, a gente vai ter acesso ao pericárdio, drena, já resolve ali o que é que está sangrando. E letra D, intubação, cristalóide aquecido e aguardar. Não, você não vai aguardar nada, o paciente parou. Gabarito letra C. Começando agora a falar sobre as doenças benignas das vias biliares. Questãozinha clássica, responde aí e deixa eu te relembrar sobre a colelitíase, né? Quais são os fatores de risco, principalmente mulheres que perderam peso rapidamente, uma idade mais avançada, o quadro clínico clássico, dor hipocôndrio direito, né? Principalmente essa dor, ela não vai mais do que 6 horas, pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter história de alimentação gordurosa, né? Diagnóstico, ultrassom, nosso primeiro e melhor exame para via biliar. A tomografia é só em caso de dúvida ou alguma complicação. E o tratamento pode ser conservador, se o paciente não tem indicação, ou pode ser operatório, principalmente por vídeo. E se o paciente não tiver nenhum sintoma, né? Fez uma ultrassom porque a ginecologista mandou, como é que você trata? Você precisa operar? Você precisa operar se for um cálculo muito grande, né? Grande varia muito entre 2 e 3 centímetros. Se tiver vesícula em porcelana, se tiver um ducto biliar anômalo, se tiver anemia hemolítica, e alguns autores falam também de microcálculos e associação com pólipos e pacientes com lesão medular. Isso vai variar, mas essas primeiras indicações que eu te mostrei são clássicas indicações da colecistectomia. E essa vesícula, esse cálculo na vesícula pode complicar para uma colecistite aguda, né? Nesse caso aqui, aquele cálculo já obstruiu, já levou a inflamação e provavelmente esse cálculo está impactado. E aí essa dor, ela fica um pouquinho mais importante, né? Fica mais do que 6 horas e o paciente começa a ter sintomas inflamatórios, tem febre e lembra do sinal de Murphy também. Diagnóstico, primeiro de tudo, ultrassom de abdômen, melhor exame para via biliar, principalmente para ver vesícula. Agora, a tomografia pode perguntar se tem alguma complicação ou se é alguma dúvida diagnóstica, né? E se perguntar para você qual é o padrão ouro, qual é o que tem maior acurácia, é a cintilografia. Mas a ultrassonografia, ela é muito boa para você fazer o diagnóstico. Como é que você trata a colecistite? Você vai depender da gravidade de acordo com os critérios de Tóquio. Então, é muito fácil você entender aqui. Colecistite, tratamento, colecistectomia. E perfeito, né? Na grande maioria dos pacientes, que a grande maioria tem grau leve. O paciente começa a ter ali uma leucocitose, tem uma massa palpável, já é uma coisa ali que tem mais de 72 horas, tem sinal de inflamação local, já não é uma coisa mais leve, é moderado. Você pode continuar assim fazendo o mesmo tratamento, retira a vesícula, colecistectomia, mas você sabe que é uma cirurgia mais difícil. Agora, se o paciente tem uma colecistite grave, ou seja, já tem disfunção cardiovascular, ele está chocado, já rebaixou, tem insuficiência respiratória, o rim já fechou, o fígado já começou a ficar aquele fígado ali que já não está legal, INR aumentado, plaqueta baixa, aí você vai segurar um pouquinho o seu tratamento, né? Você vai primeiro estabilizar esse paciente, faz antibiótico e você vai drenar essa vesícula biliar, porque a vesícula biliar está aqui, tem um cálculo infundido, impactado aqui, tem sinais de inflamação e ela vai distendendo cada vez mais, pode ter necrose, pode ter isquemia e aí você vai colocar aqui um drenozinho, um catéter, o que seja, e você vai drenar essa vesícula biliar até você estabilizar e depois realmente fazer o tratamento definitivo. Então, o tratamento de colecistite depende da gravidade da colecistite que a gente utiliza os critérios de Tóquio.
Paciente idoso internado por infecção do trato urinário, né? Em ventilação mecânica, ele está em droga vasoativa, está sedado. Veja, esse paciente não está bem, né? Ele é idoso, está sedado, está com droga vasoativa, está entubado e começou com febre e distensão abdominal. Não acharam nada que justificasse essa febre, fez um ultrassom e o que é que tinha lá? Uma vesícula espessada com líquido e um cálculo grandão. Qual é o melhor tratamento neste cenário? Gente, é uma colecistite, tratamento de colecistite, colestectomia, exceto nos casos graves. Nos casos que você está vendo que se você operar, você piora. Esse paciente aqui está gravíssimo. Então, nesse momento, lembra, eu vou drenar essa vesícula biliar, né, para tirar ele desse ciclo ali vicioso até perfuração. Depois eu retiro essa vesícula. Então, letra A, colestectomia laparoscópica de urgência, seria bom se ele tivesse aquela classe 1 ou 2, mas ele não tem. Letra B, colecistostomia percutânea guiada por imagem mais antibiótico. Perfeito, é o que a gente faz nesse paciente. Letra C, apenas antibiótico não vai resolver, porque ali aquela vesícula está ali bloqueada. E letra D, CPRE com esfincterotomia, extração de cálculo. Não, gente, isso aqui já é pensando mais em cálculo de via biliar. Melhor tratamento, você drenar percutânea essa vesícula. Agora vamos falar um pouquinho das hérnias da parede abdominal, né? Olha essa questãozinha aqui, clássica de prova. Basicamente, tirei da íntegra de uma prova do INEP e vamos relembrar os tipos de hérnia, né? As hérnias, elas são inguinais, né? Naquela região inguinal. Ela pode ser indireta, quando ela está lateral aos vasos epigástricos. Eu vou te mostrar logo aqui na imagem, né? Esses são os vasos epigástricos inferiores. Quando ela é inguinal, indireta, ela está lateral, aqui é medial, aqui é lateral, ela está lateral, porque justamente ela sai aqui do anel inguinal. Quando ela é direta, ela sai medialmente, justamente no triângulo de Hasselbalch, que está aqui para você. E quando ela é femoral, ela sai do canal femoral, que está abaixo do ligamento inguinal. E a gente tem a classificação, né? A classificação das hérnias, classificação 1, ela é indireta, com um anelzinho curtinho, ou seja, ela é da infância. A hérnia tipo 2, ela é indireta também, mas ela já tem um anel mais dilatado, ou seja, já é do adulto. E o tipo 3 é defeito na parede posterior e o tipo 4 é recidivante. Então, quando você pensa numa hérnia inguinal direta, você tem uma hérnia 3A e isso às vezes cai em prova, né? E lembra do triângulo de Hasselbalch, vou apagar tudinho aqui, vou colocar para você não esquecer, né? O triângulo de Hasselbalch, ele tem aqui o limite inferior, o ligamento inguinal, o limite medial, a borda lateral do músculo e o limite superolateral, os vasos epigástricos. E uma coisa que vem caindo muito, principalmente na prova do INEP, é a hérnia da infância. O raciocínio da infância é diferente, porque no adulto, se tiver tudo de boa, a gente pode fazer a espera vigilante, agora na criança não. Na criança, ele tem aquela hérnia tipo 1, e a hérnia tipo 1 é com anel inguinal estreitinho, então é muito risco de encarceramento. Então na criança a gente não espera não. Você diagnosticou a hérnia, você marca a cirurgia, claro que uma cirurgia eletiva, né? Então sempre deve ser operada pelo risco de encarceramento assim que for descoberta, independente da idade. Ah, o menino tem 6 meses, eu vou esperar ele fazer 1 ano. Não, você não vai esperar nada, o menino tá bem, você diagnosticou a hérnia, você marca a cirurgia eletiva. Então não tem mais isso de idade nos principais guidelines, né? Então a grande maioria das pacientes são prematuros, né? Fator de risco, prematuridade. 50% pode ser sim bilateral, mas já se sabe que a exploração contralateral, que antigamente era rotina, agora já não é assim mais nada que você vai fazer realmente em todo paciente, não, né? Existe risco, né, de você abrir aquela região inguinal do paciente e não ter nada. Então você vai pesar ali risco-benefício, mas sabe que a exploração contralateral não é mais rotina. E como é que a gente corrige? Geralmente, né, a técnica de Marcy, que nada mais é do que fazer uma herniotomia ali e você ligar o peritônio vaginal, né, sem tela. Essa é a técnica de Marcy, que pode ser modificada também com ligamentos mais altos, mas é isso, né, você chega ali, corrige aquela hérnia, dá um pontão, fecha o conduto peritônio vaginal e tá tudo certo, não precisa de tela, não precisa de nada. E sim, né, algumas fontes já dizem que você pode fazer essa correção por vídeo na criança, também por vídeo, né? Fazer a correção da hérnia por vídeo também é bastante factível.
Então a mãe trouxe um bebezinho de 9 meses e essa clínica é clara, né? Quando a criança chora, tosse ou faz força, tem um abalamento. Quando a criança está de boa, relaxada, a hérnia reduz, né? Então isso é a cara da hérnia inguinal na criança, né? Então a criança está estável, no momento não tem nenhuma massa palpável, tem apenas um espessamento do cordão e isso é clássico, né? E isso aí eu tirei da prova do INEP, ele escreveu que o médico sentiu esse espessamento e era o diagnóstico da hérnia inguinal. É ipsilateral, na bolsa escrotal não tem nada, não tem edema, não tem nada normal. Então, esse abaulamento é muito improvável que seja varicocele ou outra coisa nesse sentido. Então, até que se prova o contrário, uma hérnia inguinal na infância. Qual deve ser a conduta? Como eu te falei, né? Hérnia inguinal na infância é igual a cirurgia. Letra A. Indicar correção cirúrgica eletiva da hérnia. Perfeito. Identificou, marcou cirurgia. Letra B. Observação por 6 meses, 12 meses, não. Identificou, marca cirurgia. Letra C. Uso de faixa de compressão, restrição, reavaliando em 3 meses. Não. A gente sabe que existe um risco de encarceramento. E letra D. Solicitar ultrassonografia de rotina e retornar apenas se o abaulamento aumentar. Não. Você pode até pedir um ultrassom se o médico não tiver ali com uma boa suspeição, né, do exame físico, na história, você pode até pensando em dúvida diagnóstica, mas não vai retornar apenas se abaular, não. Se você diagnosticou hérnia, independente se é por ultrassom ou por exame físico, você tem indicação de operar. Gabarito letra A. Fala agora de trauma crânioencefálico. Olha essa questãozinha clássica das provas. E eu vou te falar primeiro, te relembrar, na verdade, os principais tipos de trauma crânioencefálico, né? A gente pode ter uma concussão, que é aquela disfunção neurológica transitória. Você geralmente não vê nada na tomografia. Pode ter também uma contusão, que aí você já tem alteração tomográfica, você vê pequenas equimoses, né? Mas geralmente a gente tem algo temporário, alteração do nível de consciência temporário, ou a gente pode ter uma lesão axonal difusa, que aí já é uma lesão por cisalhamento, é uma aceleração mais forte e a gente já tem microhemorragias e geralmente aqui o paciente tem mais de 6 horas aí de alguma alteração de nível de consciência, né? E se o paciente chegou com trauma crânioencefálico, qual é a indicação que eu vou ter de pedir uma tomografia ou não? Principalmente se o paciente não está com Glasgow 15, você já vai pedir tomografia. Se for um idoso, se tiver uma fratura importante da base de crânio, né? Se o paciente não está bem de alguma forma, então está vomitando, tem muita cefaleia e foi algum mecanismo perigoso, né? Poxa, o paciente caiu de um andaime de 13 metros, poxa, você vai pedir uma tomografia de crânio para o paciente. E claro, se ele tem algum déficit focal, você vai pedir a tomografia. Então, quando a gente pensa em trauma crânioencefálico, você precisa conhecer a escala de coma de Glasgow, né? Isso aí precisa ser medular na tua cabeça, você precisa ler o enunciado e dizer qual é o número da escala de coma de Glasgow, porque a partir daí você vai definir se é leve, moderado ou grave. Como é que a gente define? Basicamente, tomografia de crânio sem contraste nos pacientes que têm trauma crânioencefálico, em que a gente não tem Glasgow 15, como a gente viu naquelas indicações, você solicita a tomografia. Como é que a gente maneja esse paciente? Por que esse paciente é tão grave que tem um trauma crânioencefálico, né? Porque ele tem risco de hipóxia e risco de hipotensão. Então, a gente precisa proteger esse paciente da hipóxia e da hipotensão. Como é que a gente protege esse paciente? Ora, a gente vai proteger a via aérea, vai garantir via aérea se o rebaixamento do nível de consciência estiver maior, ou seja, menor ou igual a 8. A gente vai tentar dar oxigênio para esse paciente, tendo ali uma saturação de 94, deixando a fração expiratória de CO2 entre 35 e 40, deixar uma pressãozinha maior nesse paciente, justamente para melhorar a perfusão cerebral desse paciente e tentar reduzir a pressão intracraniana para também melhorar a perfusão, deixando ali em menos de 22 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui eu faço para tentar proteger esse paciente com trauma crânioencefálico, porque justamente ele pode ter hipóxia e hipotensão. Se ele tiver hipertensão intracraniana, né, a gente vai começar a suspeitar de hipertensão intracraniana quando ele tem a tríade de Cushing, ou seja, ele tem hipertensão com bradicardia e alteração ventilatória. E isso é importante, né? Um paciente com hipertensão intracraniana, ele não perfunde o cérebro dele. Então, nos pacientes que têm hipertensão intracraniana, eu preciso diagnosticar, pensar e eu preciso agir. E como é que eu vou agir?
Vou deixar essa cabeceira mais elevada, eu vou pensar em sedar esse paciente, se for preciso até entubar esse paciente, eu vou ter cuidado com hipotermia, então vou deixar ele com normotermia, eu vou pensar em hiperventilação, né, deixando ali aquela fração excretória de CO2 entre 30 e 35, que é menorzinho um pouquinho, e eu vou começar a terapia hiperosmolar para ver se eu reduzo esse edema, né, então eu faço manitol ou salina hipertônica e principalmente monitorando essa pressão intracraniana. Tudo isso é para proteger a massa encefálica do seu paciente. E aqui eu trouxe para você também, né, os principais tipos de lesões focais. Então, o paciente, além de concussão, ALAD, ele pode sim ter um trauma realmente, né, naquela região cranial, a ponto de ter um hematoma. Então, a gente pode ter um hematoma subdural ou um hematoma epidural. O subdural, ele é 30%, ele é a maioria, mas não é o que mais cai. Geralmente, esse hematoma subdural, ele ocorre justamente nesse espaço subdural, é uma lesão de veia das veias pontes, o paciente tem uma deteriorização progressiva, né? E na imagem, a gente vê essa imagem em crescente, ou seja, é como se fosse essa imagem aqui de lua crescente. E você vai tratar se ele tiver um hematomazinho maior que mais que 10 centímetros de espessura ou algum desvio de linha média. O hematoma extradural ou epidural, ele está acima da dura mata, ele não é o mais comum, mas é o que mais cai. Esse sangramento é no espaço epidural, já é um sangramento arterial, não é venoso, e ele não tem uma deteriorização progressiva, ele tem um intervalo lúcido. O paciente chega ótimo, de boa, falando com você, dá um tempinho, ele abaixa, né? Então, isso é a cara dos pacientes com hematoma extradural. E você vê na imagem essa lente biconvexa, não é uma laminazinha que acompanha o crânio, né? É essa biconvexa. E olha, pode ser que tenha alguma prova que vai trazer só essa foto para você dizer qual é o tipo de hematoma. E como é que você vai intervir se tiver hematoma muito grande, 25 ml ou 15 ml com desvio, ou então se o paciente está rebaixado. É nessa questão aqui, um paciente de 28 anos chega na emergência porque caiu de aproximadamente 1 metro com impacto todo na região parietal esquerda. Então ele chegou consciente, falando, estava tudo certo. Depois de algumas horas, ele começou com sonolência e um Glasgow de 15 passou a ser um Glasgow de 9. Gente, isso é a cara do intervalo lúcido, né? Sinais estáveis, sem outras lesões, diante do quadro e da evolução, qual é a principal hipótese diagnóstica? Ou seja, em intervalo lúcido, a gente tem um hematoma extradural ou um hematoma epidural. Letra A, contusão cerebral. Não, a contusão cerebral ele não causaria esse rebaixamento do nível de consciência. Letra C, hematoma extradural ou epidural agudo, perfeito. Letra C, hematoma subdural. A característica é uma deteriorização progressiva. Letra E, hemorragia intraparenquimatosa traumática difusa. Não, a gente já teria um paciente com certeza que estaria mais debilitado, não chegaria para você conversando e falando. Gabarito, letra B. Agora vamos entrar no câncer de pâncreas, né? Dos cânceres todos que a gente tem na prova do INEP, o câncer de pâncreas, pensando em trato gastrodigestivo, é realmente o mais famoso. Então eu queria que você tentasse resolver essa questão para se testar. E eu queria relembrar alguns conceitos para você, né? Quando a gente pensa em câncer de pâncreas, a gente está falando do adenocarcinoma ductal. Fator de risco, idade, sexo masculino, obesidade, tabagismo, todos aqueles fatores de risco clássicos das neoplasias. Na clínica, né, a gente vai ter icterícia, principalmente se for na cabeça do pâncreas. A gente vai ter o sinal do Courvoisier-Terrier, que é clássico, né, aquela vesícula biliar distendida e indolor. Pode ter sinais de alarme também, principalmente perda de peso, o paciente está emagrecido, está com regular estado geral, né? E o surgimento de diabetes mellitus. Então, o paciente estava bem, de repente ele emagreceu e apareceu com diabetes, você tem que pensar na neoplasia de pâncreas. O emagrecimento, como eu te falei, é clássico nas questões sobre câncer de pâncreas. Como é que você diagnostica, né? Pode ser um achado no ultrassom, você vai precisar da tomografia para estadiar. Pode ser por CPRE, ultrassom endoscópico, muito bom também na cabeça pancreática, né, que está pertinho ali para você ver. E lembra que você pode solicitar
o CA199 para auxiliar no teu diagnóstico e é mais por vigilância, ele não bate o martelo, né? Então, em localização, a cabeça do pâncreas realmente é o local mais comum, por isso que a gente tem icterícia. E as neoplasias periampulares, né? A gente tem um grupo de neoplasia, que é cabeça de pâncreas, colédoco distal e papila duodenal e segunda porção do duodeno. Essa galerinha de tumores, elas estão geralmente naquela mesma região ali da saída da tua via biliar. Então, todos esses cânceres aqui, eles podem levar a icterícia com o sinal de Courvoisier-Terrier. Então, na tua prova, se tu identificar o sinal de Courvoisier-Terrier, a grande maioria, né, assim, geralmente a questão vai querer que você lembre, que você saiba de alguma dessas neoplasias aqui, né? Como eu te falei, o sinal de Courvoisier-Terrier é clássico da neoplasia de pâncreas e também o sinal de Trousseau, que é a tromboflebite migratória. Então aqui são aqueles conceitos iniciais que você precisa saber da neoplasia de pâncreas, né? E como é que você trata? Porque a gente sabe que INEP gosta de tratamento mesmo. Se for na cabeça de pâncreas, você vai fazer uma duodenopancreatectomia, a cirurgia de Whipple. Geralmente são tumores ressecáveis na porção cefálica. Se tá o tumor no corpo e na cauda, você vai fazer a pancreatectomia corpo caudal. Agora, quando a gente pensa em câncer de pâncreas, é muito fácil você pensar que câncer, eu vou lá e resseco, tiro a peça, curou-se. Mas cuidado, né? O câncer de pâncreas, ele é extremamente agressivo e, infelizmente, nem todo paciente é candidato à cirurgia curativa, né? E existem pacientes que são irressecáveis. Você já viu na tua questão, ele vai dizer alguma coisa e você já diz, poxa, aqui é paliação, eu não tenho como operar. E quem são esses pacientes que você não opera? Que já tem acometimento arterial, ou da artéria mesentérica, ou do tronco celíaco mais que 180 graus, que já está envolvendo a aorta, que já tem uma oclusão venosa importante, que você não tem como reconstruir e que já tem metástase. Então, esses pacientes aqui, poxa, não adianta ser na cabeça, ser na cauda, você não tem como ressecar. É irressecável, você vai fazer algum tratamento paliativo. Mas existem uns tumores que estão no meio termo ali, né? Ele nem é bonitinho para você ressecar e ele não é tão ruim que você não resseca, que você já bateu o martelo. Esses são os chamados tumores borderlines. Nesses tumores borderlines, você pode fazer quimio-radioterapia para tentar reduzir e transformar esses tumores que estão ali em cima do muro num tumor que seja bonitinho para você tirar. E quem são esses borderlines? Quando você tem um acometimento venoso mais que 180, mas que você consiga reconstruir, ou quando você tem algum contato com artéria mais do que menos de 180, né? Mais que 180 você já bate o martelo que não opera. Menos de 180 pode ser que a quimioterapia transforme ele em ressecável, né? E como é que é esse tratamento cirúrgico paliativo? Você já viu que não tem o que fazer, aí você vai fazer quimioterapia, radioterapia, e você precisa derivar a via biliar do paciente, porque se ele tem uma obstrução por causa de um tumor na cabeça de pâncreas, ele não consegue viver com essa obstrução. Então você faz quimio-radioterapia e tenta desobstruir de alguma forma tanto a via biliar, às vezes também precisa desobstruir duodeno. Então você faz anastomose gastrojejunal, você pode fazer uma gastrostomia, se for o caso, uma ileostomia, o que for melhor para o paciente. Então, voltando aqui, olha, 66 anos, tabagista, chegou dizendo que tem uma dor epigástrica há 3 meses e perdeu 8 quilos. Veja, tabagista, uma dor mais crônica, em epigastro, perdeu 8 quilos, a gente já fica pensando em neoplasia, né? No exame físico não tem nada, mas aí ele fez um CA199 que já está aumentado e ele fez um tomo de abdômen que mostrou o quê? Um nódulo no corpo pancreático, 3 centímetros, e esse nódulo, veja, ele tem um contato de 90 graus com a artéria mesentérica superior e está estreitando ali a confluência aortomesentérica, né? Então, veja, tem um acometimento arterial, mas não é um acometimento mais que 180 graus. Sem metástases hepáticas, que já é uma coisa boa, não tem metástase peritoneal nem metástase pulmonar. Fez uma ultrassom endoscópica, puncionou e confirmou que é um adenocarcinoma. Então, é neoplasia de pâncreas na região de corpo pancreático. Ele te pergunta qual é a conduta inicial. A gente está diante de um tumor borderline, né? Tem um tumor que ele não está muito bonitinho para a gente ressecar, tá pegando ali a aorta ou tá pegando ali a artéria.
mas não tá pegando muito não, tá pegando menos do que 180, eu vou fazer a quimio-radioterapia neoadjuvante, transformar esse tumor num tumor legal e aí eu resseco. Então na letra A, quimio-radioterapia neoadjuvante e a gente estadia de novo, perfeito. Letra B, pancreatectomia distal com esplenectomia. Veja, primeiro que no corpo de pâncreas não seria distal e aqui você tem indicação de quimio-radioterapia, você não pode chegar lá do nada e já ressecar se está acometendo a artéria, né? Você não consegue ressecar essa artéria. Letra C, quimioterapia paliativa exclusiva, não, né? Não tem mais que 180, você pode tentar. E a radioterapia exclusiva também não, né? A gente também pode tentar ressecar esse tumor, gabarito letra A. E agora um bate-bola, jogo rápido, nossa bola de cristal aqui, né? O que é que eu tô apostando que vai ter na tua prova de cirurgia geral? Primeiro, hérnia de disco lombar, como eu te falei, eles adoram ortopedia. Tenta fazer essa questãozinha. Vamos relembrar qual é a dor típica, né, da hérnia de disco lombar. Então, o paciente vai chegar com lombocitotalgia, esse paciente pode ter parestesia e principalmente fraqueza segmentar também. Lembra que os reflexos, eles podem sim estar reduzidos de acordo com a raiz dessa hérnia lombar. Tem alguns testes, como o teste de Lazeg, que vai estar descrito na tua prova, então você já pensa em hérnia de disco lombar, e existem os sinais de alarme. E aí eu queria chamar a atenção justamente para essa anestesia em cela, né? Quando você tem uma hérnia naquela região de S2 e S4, porque isso muda a tua conduta, né? Porque quando você pensa ali naquela síndrome da caldequina, que é justamente isso daqui, você precisa fazer urgente a ressonância e você precisa descomprimir também. Então, pensando em tratamento, primeira linha, claro, analgésico, anti-inflamatório, fisioterapia, e você pode pensar até em gabapentina, duloxetina, nos pacientes que têm uma dor mais neuropática. Quando você pensa em cirurgia eletiva, né, você já pensou em operar, é porque realmente a dor está muito forte, né, refratária, ou o paciente está piorando e tem algum déficit motor. A cirurgia de urgência, lembra que isso aqui é cirurgia eletiva, né, mas existe casos de cirurgia de urgência, como eu te falei, né, da síndrome da caldequina, isso vem caindo em prova com cada vez mais frequência. Então, esse paciente que tem síndrome da caldequina, tem uma retenção urinária, tem aquela anestesia em cela que eu te falei, tem um déficit motor e é progressivo, né? E é uma coisa aguda. Nesse caso, da síndrome da caldequina, tratamento é descompressão imediata, né? E aqui eu trouxe para você um quadrinho bônus para você relembrar, né, a raiz, né, de onde está vindo essa hérnia e qual é a clínica e qual é o déficit de força, né, que está associado a cada um desses dermátonos, pode ser que caia na tua prova. Então dá um pausazinho aí, lê direitinho esse quadrinho presente que eu trouxe para você. Então, questão, paciente 46 anos, lombociatalgia súbita, veja, né? Não é trauma, não é nada, a gente tem que pensar em hérnia lombar porque realmente é o que mais cai na prova. Está evoluindo 48 horas com dor lombar intensa e já está começando ali a irradiação, face posterior, já começou a ter parestesia e olha, ele tem parestesia em cela. Gente, isso aqui já fecha o teu diagnóstico. Tem dificuldade para urinar, vai fechando mais ainda teu diagnóstico. O Lazeg dele é positivo, né, 30 graus, uma força já está reduzida, tem hiporreflexia, tem hipoestesia e aí ele já vai colocando um monte de coisa que vai confirmando o teu diagnóstico. Mas aí ele fez uma ressonância, justamente o que a gente esperava, né? Uma grande hérnia distal lá embaixo, como a gente estava pensando, da síndrome da caldequina. E qual é a conduta imediata? Como eu te falei, é a indicação de cirurgia de urgência. Então, não é para fazer analgesia nem repouso, ele tem sinais de alarme. Você vai sim descomprimir cirurgicamente imediatamente. É uma cirurgia de urgência, perfeito. Letra C, não tem nada que infiltrar nem fazer corticosteroides e você precisa descomprimir essa região da hérnia e também você não vai observar nem vai passar sonda. Repito, síndrome da caldequina, anestesia em cela, descompressão imediata, gabarito letra B. Vamos falar agora da urolitise focada em manejo, porque é isso que o INEP quer saber, né? Tenta resolver essa questão e deixa eu te relembrar o manejo da urolitise, né? Que basicamente o raciocínio é o seguinte: se a pedra ela é menorzinha e tá lá no final, ureter distal, ureter médio, a gente pode dar uma ajudinha para que essa pedra caia sozinha, saia sozinha, né? Em termos de tabela, né? Em termos de valores, quando você tem um cálculo no ureter e ele é pequeno de quanto, né?
menos do que 10 milímetros, a gente pode fazer a tanzulosina. E essa tanzulosina vai ajudar esse cálculo a sair. Só um detalhe, né? Se o cálculo for muito pequenininho, tá ali 5 milímetros, pode ser que você não precise fazer nada, só esperar e esse cálculo vai sair. Agora, se esse cálculo tá no ureter, mas ele é grandão, 10 milímetros, eu vou fazer uma ureteroscopia e vou tirar esse cálculo. Se o cálculo tá lá em cima do rim, não adianta você fazer tanzulosina, porque ele tá lá no rim, né? O ureter distal não vai expelir esse cálculo. Então, se ele for menorzinho, você pode só fazer a ureterorenolitotripsia, e se ele for maiorzinho, você não vai simplesmente conseguir botar um vídeo e tirar o cálculo, você precisa quebrar esse cálculo lá em cima no rim onde ele está. E aí você pode fazer a nefrolitrotomia percutânea na primeira linha, ou você pode fazer um leco também, que eu vou te especificar melhor já já. E lembra, né, cálculos distais mais que 10 milímetros e menos do que 10 milímetros, a tanzulosina é essa dose aqui, 0,4 miligramas via oral, 4, 6 semanas. E se realmente não sair o cálculo, você passa para a ureteroscopia, tá bom? Agora, tá tudo certinho, o cálculozinho ali, mas o paciente chegou com complicação. Ele tá séptico, ele tem obstrução, ele tem uma tomografia com hidronefrose. Nesse caso, você vai desobstruir. Você não vai nem pensar em cálculo agora. Você vai passar um duplo J e você vai desobstruir essa via biliar com um duplo J ou uma nefrostomia mesmo se você não tiver o duplo J, né? Lembra do antibiótico e que você vai adiar a retirada desse cálculo até que o paciente melhore. Falei de leco aqui para você porque caiu numa prova do INEP recente. Leco nada mais é do que você vir por fora com as ondas e você quebrar esse cálculo. Mas nem todo paciente é candidato a essas ondas de choque, né? Geralmente são cálculos menor do que 2 milímetros. Geralmente são cálculos molinhos, porque você vai quebrar com onda. Como é que a gente diz que esse cálculo é mole? Quando ele tem uma unidade de Houston, né? Menor ou igual a 1000. Então esse cálculo é mais molinho, você consegue sim quebrar ele com as ondas externas e não pode ter muita distância, né? Por um paciente obeso, por exemplo, que tem uma camada adiposa muito grande, está aumentando a distância entre a onda e entre o cálculo. Então, distâncias muito grandes, né, de pele e pedra, também você não pode fazer ondas de choque, e pacientes grávidas também, né? Geralmente essa distância aqui pode ser ali até uns 10 centímetros, chamados de realmente grandes distâncias. Mas geralmente a questão não traz valor, a questão traz dizendo, por exemplo, que o paciente é obeso. Outra indicação para leco é a coagulopatia, anticoagulação que não estava suspensa, que já tem uma infecção do trato urinário, o paciente tem obesidade, lembra, distância pele muito grande, ou tem alguma obstrução distal ao cálculo, né? Se tem uma obstrução distal, não adianta eu quebrar a pedrinha lá em cima que o cálculo não vai conseguir sair. Então aqui está o teu resuminho do manejo da urolitíase, né? Vamos para a nossa questão agora. Um homem jovem chegou com a dor lombar importante em flanco direito há 12 horas, intensa e incapacitante, né? Tumor de pirona não melhorou, chegou com regular estado geral, posição antálgica. Veja, a questão está te descrevendo que é uma dor muito importante. Mas ele está estável, está sem febre, não tem disura. O abdômen está tudo certinho, diordano direito positivo, tem alguma coisa distendendo aquela cápsula. O que foi que viu na toma? Ora, um cálculo de 10 milímetros no ureter direito, terço médio, sem hidronefrose, sem coleção. Ou seja, tem um cálculozinho que já está no meio do caminho. Ele é pequenininho e não tem complicação. Eu posso esperar e fazer tanzulosina. Qual é a melhor conduta, gente? Como sempre, né? Melhor. Eu posso botar um vídeo? Posso. Eu posso fazer tal coisa? Posso. Mas a melhor coisa é aquela coisa menos invasiva. Então, não é fazer uteroscopia de urgência, né? Ureteroscopia de urgência. Não preciso fazer antibiótico, nem duplo J, não tem complicação nenhuma. Não preciso fazer morfina nesse paciente e restrição hídrica, não, você hidrata, mas com calma. Agora, olha a letra D, expansão volêmica cuidadosa, a gente não quer encharcar o paciente, fazer analgesia com anti-inflamatório e fazer a nossa boa e velha tanzulosina, o cálculo vai sair, gabarito letra D. Seguindo aqui no nosso bate-bola proctologia, tenta resolver essa questão. E eu queria te relembrar sobre os principais achados, né? As principais doenças da proctologia que caem em prova. São basicamente essas 4. Hemorroide interna, externa, juntamente com o seu abscesso e fístula e a fissura anal.
Qual é a diferença em cada uma de cada uma delas? Qual é o tratamento? Eu trouxe para você aqui de presente aqui o nosso quadro surpresa, nosso quadro presente, mas eu queria te dar ali algumas dicas, né? Quando o paciente chega para você e está descrito assim, paciente chegou com história de sangramento retal. Sangramento retal foi a primeira coisa que foi escrita, então é a coisa mais importante. Quando pensa em sangramento como mais importante, provavelmente é hemorroide interna. Agora, se o paciente chega, fulana chegou com uma dor importante a evacuar. Veja, se ela tem dor, podem ser duas coisas. Ou é a hemorroide externa que trombosou, ou é a fissura que realmente dói muito, né? Para você diferenciar, a fissura é uma dor intensa à evacuação, que pode ter um sangramento muito vermelho vivo, pouquinho, né? E na hemorroide é uma dor aguda e tem esse nódulo perianal. Então, no enunciado, ele vai ter que descrever e é basicamente isso que vai diferenciar. Quando a gente pensa em abscesso, vai ter sim hiperemia, vai ter calor local, vai ter aquela flutuação e vai ter algum sinal inflamatório, por exemplo, o paciente vai ter febre. E se ele quiser te falar de fístula, né, a gente sabe que vai ter ali a drenagem purulenta, o paciente pode ter sinais sistêmicos e geralmente você precisa saber, né, que pode ser classificado nas fístulas simples ou complexa, que isso vai sim alternar a tua conduta. E geralmente pacientes que têm fístula anal na tua prova vai descrever de alguma forma que já tem um abscesso prévio, que o abscesso, né, ele evolui com essa fístula. Então tá aqui para você o manejo de cada uma delas, dá um pause aí, lê bem direitinho, tá tudo bem explicadinho para você. Voltando aqui para o nosso enunciado, né, para nossa questão, uma mulher jovem, constipação crônica, né? Então, doença perianal, adora constipação crônica, procura emergência por dor. Olha, dor intensa, ou é fissura ou é hérnia trombosada externa. Tá evitando evacuar pela dor. Tem sangramento vivo discreto após as evacuações. Não tem febre, não tem vômito, não tem perda poderal. Não tem doença prévia. O exame protocológico não conseguiam fazer pela dor, né? Impossibilitando a inspeção. Não tem sinal de sepsis, o abdômen está flácido, defesas, ruídos hidroaéreos presentes, ou seja, tá tudo bem. Qual é a principal hipótese de a conduta? Olha a letra A, hemorroida interna. Veja, hemorroide interna sangra, hemorroide interna não tem dor à evacuação. Letra B, abscesso. Olha, não tem nada que fale a favor de quadro inflamatório, não tem hiperemia, não tem flutuação. Letra B, doença inflamatória intestinal. Gente, tá dizendo aqui alguma coisa em relação à doença inflamatória intestinal? Tá falando que ela tem diarreia crônica, que tem diarreia com muco, com sangue, que perdeu peso? Não tem nada, a paciente tá ótima. Só pode ser a letra D, fissura. Então veja que a questão nem quis colocar ali entre fissura e trombose, já trouxe logo a fissura. E como você vai ver no quadrinho ali, o tratamento da fissura vai depender, né, principalmente de tentar deixar aquele hábito intestinal mais saudável, então tirar essa constipação, ou seja, hidratação e fibras, banho de assento morto, analgesia e tentar vasodilatar aquela região, sim, né? E por acaso, se ficar refratário, a gente faz a esfincterectomia, que a gente não quer fazer agora de imediato, né? Por isso que a questão te pergunta a conduta inicial mais adequada. Gabarito letra D. Vamos falar agora do manejo do sangramento gastrointestinal alto. Olha essa questão e eu queria te relembrar os principais, né, as principais etiologias da hemorragia digestiva alta. Grande maioria doença ulcerosa péptica, mas pode ser varizes, pode ser tumor ou pode ser a síndrome de Mallory-Weiss. Primeira coisa que você vai fazer na sua prova, chegou um paciente com hemorragia digestiva, é ver como é a hemodinâmica do paciente. Por que hemorragia digestiva? A gente trata com um bom e velho ABCD, igual lá no ATLS, né? Então, se precisa de via aérea de oxigênio e ressuscitação volêmica. E uma coisa importantíssima que o INEP cobra é, você vai pedir exame para o paciente e aí você vai ver se tem indicação de hemotransfundir ou não. Qual é o paciente candidato à hemotransfusão? Um HB abaixo de 7, lembra que nos cardiopatas você pode precisar transfundir com HB maiorzinho de 8, por exemplo, mas no geral HB de 7. Você transfunde plasma quando o paciente tem alguma coagulopatia.
Você transfunde plaqueta, quando a plaqueta está abaixo de 50 mil, e lembra que o protocolo da transfusão é de 1 para 1, de hemácia, plasma e plaquetas. Então, o paciente chegou para você grave, sangramento ativo, você não vai pensar, será que é varizes, será que é não sei o quê, será que é malas milvares? Você já tem indicação de fazer IBP em dose plena para todo paciente, a não ser que você realmente tenha uma grande suspeição que é uma varize esofagiana, tá bom? E quando você suspeita, você sim vai começar a somatostatina com o octreotide, ou pode fazer a terlipressina também. E lembra que o antibiótico em pacientes que têm ascite, para você evitar a peritonite bacteriana espontânea. Então, tá aqui o tratamento básico do paciente com hemorragia digestiva alta. E lembra da eritromicina, porque aquele paciente, né, tem um conteúdo ali de sangue dentro do estômago. Pode ser que o endoscopista não consiga realizar a endoscopia. Você pode fazer a eritromicina para esvaziar esse trânsito gástrico. A endoscopia é de urgência, não é de emergência, então você tem tempo de estabilizar. Dentro das primeiras 24 horas, você solicita endoscopia. E se a endoscopia não resolver na primeira vez, ou se for refratário, você pode tentar 2 vezes fazer uma nova endoscopia, né? Ou, se também não resolver, você vai partir do princípio básico de qualquer doença que sangra. Tá instável ou tá estável? Se tiver instável, tá com hemorragia ativa, você vai tentar embolizar. Então, você faz uma angio-TC com angiografia. Mas se o paciente tá estável, tá de boa, e a endoscopia não diagnosticou, você vai fazer a colonoscopia para ver se é uma hemorragia digestiva baixa, ou você vai investigar o intestino delgado. Então, chegou com a hemorragia digestiva alta, tá estável, fez endoscopia digestiva alta, não tem nada ali naquela região, você vai investigar se não tá mais embaixo, você vai investigar delgado, ou você vai fazer uma colonoscopia. Então, manejo aqui inicial. Trouxe para você também não esquecer, que vem caindo muito em prova, a classificação de Forrest. Então, lê direitinho aqui, dá um pausa, relembra essa classificação de Forrest, que vem sendo muito cobrada pelas questões de prova. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão. Um homem, 59 anos, no ambulatório de hepatologia, ou seja, ele já deve ter uma doença hepática, chegou por vômitos com sangue e evacuação escurecida. Ora, uma hemorragia digestiva alta, e tá com cheirinho de varizes esofagogástricas. Como é que ele tá? Tá estável, tá tudo bem, pressão boa, sem febre, perfusão preservada, tá em regular estado geral, tá um pouquinho empocorado, tem um HB de 6,8, a plaqueta de 75 mil e INR ok. Além da endoscopia digestiva nas primeiras 24 horas, qual é a prescrição medicamentosa? Letra A, octreotide, ceftriaxona, hidratação liberal com cristalóide. Gente, peraí, tá faltando o principal, né? Esse paciente precisa de sangue. Letra B, observação clínica, hidratação oral, não seria hidratação oral, seria expansão volêmica. Letra C, noradrenalina, IBP. Gente, IBP pode até fazer, porque mesmo que você tenha autossuspensão, você não diagnosticou ainda que é varizes, mas noradrenalina não é o momento. Letra C, expansão volêmica, terlipressina perfeito. E sim, hemotransfusão, ele tem HB menor que 7, gabarito letra D. Agora vamos ver os highlights do câncer de esôfago. Tenta resolver aqui essa questão. E eu queria te falar do tratamento específico da neoplasia de esôfago, né? A gente pode fazer basicamente 2 coisas na neoplasia de esôfago. Ou você vai fazer uma ressecção endoscópica, né? Que você vai ali pela endoscopia, retira um pedacinho daquele esôfago, tá tudo bem, seria o ideal para todo mundo. Ou você vai fazer a esofagectomia. Então, só tem essas 2 alternativas. Qual é a indicação de você fazer a endoscopia? Né? A ressecção por endoscopia, a mucosectomia. São aqueles tumores muito superficiais, ou seja, ele é T1A, ou seja, invadiu até a lâmina própria e, claro, não tem nenhum acometimento linfonodal. Fora isso, a grande maioria dos casos vai ser esofagectomia. Quando é que a gente não indica, né? A mesma coisa, como é que a gente não indica essa ressecção endoscópica? Tamanho mais que 2 centímetros, um tumor de alto grau ou intermediário grau, né? Uma diferenciação também alterada e invasão linfovascular. Então, isso aqui você precisa levar para a tua prova, que vai cair um enunciado para você decidir se você vai fazer
que você vai fazer por endoscopia ou você vai realmente ter que arrancar esse esôfago. Dos tratamentos paliativos, né, quando você não consegue fazer a esofagectomia, já é um tumor mais avançado, a gente pode fazer um tratamento paliativo, que é uma proposta não curativa, ou seja, esse tumor está muito extenso, esse tumor não é ressecável, a gente pode tentar fazer algo paliativo. A gente pode botar um stent ou dilatar esse esôfago para o paciente se alimentar ou passar uma sonda, pode fazer uma gastrostomia para esse paciente se alimentar ou pode fazer algum tipo de terapia local justamente para evitar sangramento. E tem uma coisa importante, né? Eu te disse que você faz ou uma ressecção endoscópica ou faz uma esofagectomia, que a propósito tem que ter uma margem de segurança de 5 centímetros com linfadenectomia, mas a gente pode tentar fazer um downstaging desse tumor, ou seja, o tumor está aqui, eu posso fazer aqui uma neoadjuvância e esse tumor termina ficando aqui. E eu vou ter uma cirurgia mais fácil, uma cirurgia menor, uma recuperação menor. E quem é esse tumor que é candidato a fazer essa neoadjuvância, né? Um estágio potencialmente ressecável, ou seja, maior do que T2 e ou um N positivo ou não, mas vai depender principalmente do performance status desse paciente, né? E o que é um T2, para você não esquecer, é um tumor que invade a muscular própria. Então, são indicações da neoadjuvância que vem antes da sua cirurgia de retirar esse esôfago. Então, o paciente de 47 anos, tabagista etilista, tem disfasia há 6 meses e perda de peso, né? Ela fez uma endoscopia que já te mostrou, né? Tem uma lesão no esôfago torácico de 1,8 centímetros, né? Tá ali no limite dos 2 centímetros. Na biópsia, é um carcinoma espinocelular e ele invadiu até a lâmina própria. Opa! Chegou em T1A, não tem linfonodo. Então, essa paciente ela é candidata a fazer uma mucosectomia. Qual é a melhor proposta para ela? A ressecção endoscópica. Então, letra A, esofagectomia subtotal. Não é nessa paciente, a gente pode fazer algo menos invasivo. Letra B, quimio-radiodefinitiva, isso não é paliação. Letra C, radioterapia exclusiva, também não. E na letra D, uma ressecção endoscópica da lesão. Perfeito, tumor pequenininho, invade só lâmina própria, não tem metástase linfonodal. Gabarito letra D. Vamos seguir com neoplasia de pulmão e nódulo pulmonar. Então, eu trouxe essa questão aqui para você, você vai tentar fazer, e eu queria te falar do nódulo pulmonar, que na grande maioria dos casos é um achado. E a questão pode te trazer um achado de nódulo e te perguntar qual é a tua conduta. Então, em relação ao tamanho do nódulo em si, né, isso já vem assim caindo por terra. A gente avalia mais o conjunto, o tamanho, o fator de risco do paciente, a característica desse nódulo, a localização. Então, são várias coisas que vão definir tua conduta. Mas se a gente for parar para pensar no tamanho específico, né? Um tamanho que a gente fala assim, que realmente é um tamanho que a gente fica mais ligado, é 8 milímetros. Então, tumores pequenininhos que sejam de baixo risco, a gente pode fazer um segmento ou fazer uma tomografia se ele for mais altinho, mais maiorzinho. E se ele tiver mais de 8 centímetros, a gente pode fazer uma tomografia, um PET-CT ou até fazer uma biópsia também, a depender de cada guideline e de cada protocolo. Agora, se esse tumor é de alto risco, e quem são esses tumores de alto risco? Tá aqui para você, ó. Idade do paciente, tabagismo, se tem DPOC, se tem história familiar, se tem nódulo lá no lobo superior. Esses são os pacientes de alto risco. Esse paciente de alto risco, a gente vai ser um pouquinho menos, vamos dizer assim, conservador. Então, se for menos do que 6 milímetros, eu já vou fazer uma tomografia, eu não vou deixar sem segmento. Se for ali entre 6 e 8 milímetros, eu vou fazer uma tomografia com intervalozinho menor. E se for mais de 8 milímetros, que eu falei que é um tamanho que você se assusta e for de alto risco, você faz a biópsia, né? E lembra, né, que o nódulo que tem característica mais de alto risco é aquele nódulo que tem borda especulada, que é irregular, tem brocrangrama aéreo, ele cresce mais do que 2 milímetros e, como eu te falei, né, 8 milímetros você já fica mais assustado. Então, câncer de pulmão vai depender do estágio,
Pode ser a cirurgia, a lobectomia, ou pode ser quimio-radioterapia. Deixei aqui para você um quadrinho resumo para você ver os principais modalidades de tratamento do câncer de pulmão não pequenas células. E vai depender do estágio. Então, o estágio inicial, lobectomia. O estágio 3, que já é mais avançado, já é irressecável, você faz quimio-radioterapia. Se for metastático, terapia sistêmica, né? E o estadiamento PET-CT, ressonância, e você precisa investigar mediastino. Agora, câncer de pequenas células não tem muito o que fazer, não. É muito difícil você ter indicação de cirurgia, é quimio-radioterapia, ou você pode fazer imunoterapia também. Então, na nossa questão, um homem de 66 anos, tabagista desde a adolescência. Então, veja, a questão já te traz uma alta carga tabágica, né? E ele chegou com tosse persistente às 2 semanas. Ele já fez um raio-x que mostrou uma opacidade em terço médio. E a tomografia já mostrou, gente, um nódulo pulmonar sólido ali, de 11 milímetros, sem linfonodos e sem metástases. A distância, qual deve ser o próximo passo? Veja, esse paciente tem fator de risco, é um paciente que tem mais de 60 anos, tabagista, então ele tem uma alta carga tabágica e a gente viu que é mais do que 8 milímetros, como eu te falei, né? Mais do que 8 milímetros você tem que ficar realmente mais atento. Então é um paciente de alto risco, um tumor de mais de 8 milímetros, indicação de biópsia. Letra A, biópsia da lesão, perfeito. Letra C, TC de controle em 12 meses, não, o tamanho é muito grande. Letra C, antibiótico, não tem nada que fale aqui a favor de pneumonia de antibiótico. E letra D, solicitar biópsia percutânea guiada por tomo. Cuidado, né, que a biópsia percutânea é quando você tem aqui o seu pulmãozinho e você vai fazer percutânea e o tumor está na periferia. Se o tumor estiver mais perto aqui da árvore, da via aérea do paciente, aqui está o tumor, você consegue fazer por broncoscopia, que é justamente o que está acontecendo aqui com esse paciente. Então, nosso gabarito, letra A. Agora, bate-bola, jogo rápido, neoplasia de cabeça e pescoço é uma especialidade, né? É um assunto enorme, mas eu fiz uma tabelinha aqui para você, para a gente ver os principais tipos que podem cair na tua prova sobre o carcinomas de cabeça e pescoço. A grande maioria é carcinoma espinocelular. E o que é que pode estar na tua prova? Falar, né, o tipo e as principais características, né? Por exemplo, o câncer de boca, que é a grande maioria, ele está relacionado com tabagismo e alcoolismo. E detalhe, no câncer de orofaringe, a gente tem o HPV como fator de risco, né? Quando a gente pensa em câncer de língua, o que é que predomina? Tabagismo, álcool. HPV é típico da base da língua, ou seja, orofaringe. A informação aqui para você de novo, para você não esquecer. Quando a gente já pensa em nasofaringe, é o Epstein-Barr, a grande maioria, né, da associação, e isso pode estar na tua prova. E cânceres de laringe, câncer de epiglote, tabagismo, álcool e ocupação, exposição ocupacional clássicos, né? Na grande maioria dos casos, a gente evita grandes cirurgias, né? Porque imagina, é uma cirurgia mutiladora. Agora, se for, por exemplo, boca, coisa assim menorzinha, a gente vai sim tentar a cirurgia. Como, por exemplo, câncer de boca, a gente vai tentar a cirurgia com margem cirúrgica, né? Pode esvaziar ou não, a depender do acometimento linfonodal, ou você pode fazer a quimio-radioterapia. Se for câncer de língua, você pode sim realizar a glossectomia e pode fazer depois quimio-radioterapia. Agora, câncer de nasofaringe e câncer de laringe, a gente evita a cirurgia, não tem como você ressecar, né? É uma região realmente muito mutiladora. Então, você faz quimio-radioterapia no câncer de nasofaringe e nos cânceres de laringe, a gente vai tentar ao máximo preservar o órgão. Então, quando possível, sim, fazer a radioterapia, cirurgia, se precisar, principalmente na melhor forma, cirurgia endoscópica, pode fazer cirurgia aberta, mas a gente evita. Então, quimioterapia, radioterapia é a melhor opção para o câncer de laringe. Então, esses cânceres mais internos, a gente evita fazer cirurgia. Nosso homem, 58 anos, tabagista pesado, etilista, má higiene oral. Isso é a cara da questão que quer te falar de neoplasia de cabeça e pescoço. Tem odinofagia, tem disfagia para sólido, fez o exame endoscópico que mostrou uma lesão ulceroinfiltrativa, né, na tonsila, ou seja, neoplasia de orofaringe, um carcinoma espinocelular. No teu ultrassom não tem nada, não tem metástase à distância, bom estado funcional. Qual é o melhor tratamento para esse paciente? Ou seja, neoplasia
rede orofaringe, naquela tonsila palatina. Não é nada lá dentro nasofaringe, eu consigo ressecar. Então, o melhor tratamento realmente é você ressecar esse tumor. Letra A, radioterapia exclusiva, não, a gente consegue ressecar. Letra B, ressecção cirúrgica com margem oncológica, a melhor coisa para fazer para ele, né? Não tem linfonodo, tá tudo bem, não tem metástase. Letra C, quimio-radioterapia definitiva, não, a gente pode sim tentar ressecar e não precisa fazer nada neoadjuvante. Então, essa questão aqui é para você lembrar os principais tratamentos da neoplasia de cabeça e pescoço. Volta ali no nosso quadrinho do sucesso, lê direitinho, grifa tudo certinho, porque pode sim cair uma questão dessa na tua prova do INEP. Vamos falar agora de fratura de fêmur, né? Outro assunto da ortopedia que vem caindo na prova do INEP. Tenta resolver aqui essa questão, enquanto eu vou te resumir os tipos de fratura, né? Se a gente tem fratura do fêmur, a gente pode ter do colo de fêmur, né? Intracapsular. Pode ser extratrocantérica, né? Intertrocantérica, no caso, que é extracápsula. Pode ser subtrocantéria ou pode ser uma fratura diafisária. O que é que mais cai na tua prova do INEP? Isso daqui, ó. A fratura do colo de fêmur. Quando isso cair na tua prova, tu vai olhar de cara e vai ver, tá desviada, não está desviada ou está desviada. Se não tiver desviada, gente, a fixação percutânea, bota um parafuso e fica tudo certo. Se está desviada, você tem que fazer uma artroplastia, né? E principalmente em pacientes idosos, mas que são ativos, pacientes ativos independentes, você faz a artroplastia total. Mas se for um idosinho que não é ativo, você pode fazer a hemiartroplastia, né? Se for intertrocantérica, né, ou seja, extracapsular, você pode fazer um parafuso se for estável. Se for instável, você pode colocar uma hastezinha também. Na subtrocantérica, você coloca uma haste e na diafisária você também coloca haste. Então, aquelas fraturas que são mais embaixo, o tratamento na maioria das vezes é colocar uma hastra intramedular, tá? Quais são os primeiros passos? Chegou com fratura de fêmur? Poxa, é um trauma, ABCDE, então é analgesia, profilaxia TEV, fazer radiografia, vou fazer todo o diagnóstico, né? Principalmente pensando em estabilização e analgesia do paciente. E a janela para cirurgia, cuidado, né? Esses pacientes você opera o quanto antes. Idealmente, nesses pacientes com fratura de fêmur, é que você opere naquele intervalo de 24 a 48 horas após a otimização clínica desse paciente, né? Agora, cuidado, se a questão te trouxer uma fratura exposta, síndrome compartimental, lesão vascular ou alguma luxação mais grave, aí a cirurgia imediata. Vê essa questão, idosinha, ativa, 78 anos, mas ela é ativa, ela é independente, ela caiu da própria altura, ou seja, idoso quando cai, fratura fêmur, né? Ela tem uma fratura desviada do colo femoral direito, né? Sem comorbidade nenhuma, faz suas atividades físicas diárias, né? Ela tá estável, tá tudo certo. Qual é a principal conduta cirúrgica? Essa questão aqui tá de propósito, para você entender que, apesar dela ter 78 anos, a questão tá te falando que ela é ativa e faz atividade. Então eu não vou tomar conduta conservadora aqui com ela, eu vou realmente tentar operar para trazer a funcionalidade desse paciente. Então não é fixação percutânea com parafuso, né? Essa fratura é uma fratura mais proximal. Letra B, artroplastia total do quadril, perfeito, né? A hemiartroplasia seria aquele paciente que a gente não tem ali proposta de atividade física e a gente não coloca placa e parafuso, seria só algo mais abaixo. Então, melhor gabarito, letra B para essa vozinha. Agora vamos entrar no universo da cirurgia vascular. Tenta resolver essa questão. Deixa eu te relembrar sobre a doença arterial obstrutiva periférica. Qual é o quadro clínico? Porque é isso que vai estar na tua prova, né? Uma descrição de quadro clínico. Essa paciente ela pode ser desde assintomática até ter o principal na prova, que é a claudicação intermitente. Então vai dizer que Mariazinha não consegue ir até a padaria sem sentir dor na panturrilha. Isso é claudicação intermitente. E o próximo passo, né, que é progressivo. O próximo passo é a paciente já ter isquemia crítica, então ela sente dor independente dela andar ou não, ela tem dor em repouso e isso já ameaça o membro dela. Então quais são os sinais? Pele fria, porque não tem perfusão, né? É uma doença arterial, não está chegando sangue. Então tem pele fria, tem pele pálida, os pulsos são reduzidos, tem atrofia e principalmente as úlceras. E as úlceras arteriais doem, diferente das úlceras venosas. Fator de risco,
combo da cirurgia vascular, tabagismo, diabetes, dislipidemia, pressão, idade aumentada, doença renal crônica, né? Então, tudo isso que aumenta a chance de inflamação, história de doença aterosclerótica. Então, é o paciente combo da cirurgia vascular. Então, diagnóstico, você faz exame clínico, palpação, você faz o ITB, que é o índice tornozelo braquial, e lembra que para você diagnosticar a doença arterial obstrutiva periférica, esse exame tem que ser menor ou igual de 90. Se ele for menor do que 0,9, né? Se ele for menor do que 0,4, você já tem uma isquemia crítica e você já tem indicação de abordagem. Continuando no diagnóstico, você pode fazer um Doppler arterial para você fazer esse mapa anatômico e para você pensar em tratamento, você precisa planejar, né? Para saber o que é que você vai fazer nesse paciente. Então, você pede um angio-TC, uma angio-ressonância e pode pedir uma arteriografia também, já pensando em revascularização. Então, se o paciente tem isquemia crítica, de novo aqui, você vai tratar. Tratamento, duas fases. Primeiro, tratamento clínico para todo mundo. Então, cessatabagismo, estatina, AS, controlar fator de risco, cilostazol, né? Cuidado com as feridas, principalmente as úlceras. E o segundo estágio do tratamento é o tratamento cirúrgico ou o tratamento endovascular, que é justamente a intervenção. Então, você vai revascularizar. É basicamente isso, né? Se tem uma artéria que não está chegando perfusão, você vai revascularizar. Você pode fazer uma angioplastia, você pode botar um stent, ou você pode fazer um bypass pela via aberta, a depender da anatomia do paciente, né? Então, como é que você vai escolher, né, o tratamento endovascular ou o tratamento cirúrgico? Indicação de tratamento endovascular são aquelas lesãozinhas mais bestinhas, então são lesões curtas, são estenóticas, né? Não são obstrutivas ou oclusivas, são mais estenoses. Por exemplo, a aorta ilíaca, né, com tasquezinho menor, A e B, oclusões curtas, doença monossegmentar, então são doenças mais de boas, né? São segmentos menorzinhos, doença única. Quando você vê que é uma coisa muito grave, uma obstrução total, não sei o que, isso aí já é tratamento cirúrgico. Na nossa questão, a mulher de 65 anos, hipertensa e diabética, dislipidêmica, veja, quando começa assim, 60 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, você já pensa que é alguma coisa da cirurgia vascular, né? Então, ela tem dor na panturrilha quando ela caminha uma quadra. Gente, claudicação intermitente, né? Ao exame, pulso periférico está palpável em ambos os membros, sem alteração trófica. Qual é o melhor exame de imagem? Veja, exame de imagem. Ah, Camila, e o ITB? A questão está te perguntando o exame de imagem, tá bom? Então, se ela tem claudicação intermitente, se ela tem um combo da cirurgia vascular, eu tenho que pensar em doença arterial obstrutiva periférica. O que é que eu preciso investigar? Eu preciso fazer um estudo dessas artérias. Letra A, ultrassom Doppler venoso. Não, gente, eu preciso investigar a artéria, né? Eu não estou pensando em TVP, eu estou pensando em doença arterial. Letra B, angiotomografia de membro inferior. Poxa, eu posso pedir uma angio-TC sim, mas daqui que ela marque, daqui que ela faça, eu posso pedir algo mais rápido, que está justamente na nossa letra C. Eu posso começar por um ultrassom Doppler de membro inferior. Se eu diagnosticar a doença arterial e pensar em operar, aí sim eu posso pedir ou uma tomografia ou uma arteriografia. Mas nesse momento, né, o melhor exame é a nossa letra C, ultrassom Doppler. Vamos fechar aqui o nosso bate-bola pensando em cirurgia pediátrica, né? Pensando no cisto do ducto tireoglosso. Eu queria que você tentasse resolver aqui essa questão e deixa eu te relembrar primeiro o que é esse cisto do ducto tireoglosso, né? Nada mais é do que um cisto que ele é formado ali dos remanescentes desse trajeto do trato tireoglosso. Ele está justamente ali na linha média do pescoço, né? Ele também está em contato com a membrana tireoidea e um detalhe importante é que esse cisto ele também está muito pertinho do ocioide. O que é que está na tua prova que te faz lembrar? É um cisto na linha média que ele vai descrever que esse cisto se movimenta com a protrusão da língua ou quando o paciente engole ou quando o paciente ingere alguma coisa. Isso é a cara do cisto de tireoglosso, né? A predominância nas crianças, também pode ser nos adolescentes, né? Mas também pode ter pacientes mais idosos, né? Acima dos 20 anos. Então, voltando para você, por quê? Como é que vai estar na tua prova? Vai estar uma massa cervical anterior, móvel, macia, indolor, 2 centímetros além da linha média, que pode ser mais lateral, mais à esquerda, e principalmente que se movimenta com a toda deglutição.
Por que eu me preocupo com isso, né? Porque esse cisto pode infectar e também pode ter uma transformação maligna. Por isso que a gente precisa ressecar. Então, em crianças é muito comum ter essa infecção, né? E nos adultos podem ter complicações também, como dor, odinofagia, disfonia. Por isso que você precisa tratar. Nas crianças, né, que tem o cisto do ducto tireoglosso recorrente, você pode solicitar a ressonância magnética sim para diagnóstico diferencial. Então lembra que esse cisto, ele pode ocorrer em todo o trajeto do forame, né? Todo o trajeto desse ducto, desde o forame cego até o manúbrio e entrada do mediastino, que é mais raro, mas saiba que ele pode acometer realmente todo esse trajeto. Então no adulto, o que é que você pensa? A tomografia com contraste. A criança você prefere a ressonância. Você pode fazer sim uma ultrassom em todos os pacientes, né? Em todos os adultos, e a ultrassom ela também pode ser um dos tratamentos, né? Porque ressonância, tomografia pode ser algo mais custoso. A ultrassom ela também pode te ajudar no diagnóstico, principalmente nos adultos e na criança se você tem algum sinal suspeito. Mas na tua prova ele vai te trazer o quadro clínico para você pensar e você já tratar. E como é que você trata? Se ele está infectado, você faz antibiótico primeiro, você pode drenar e evitar operar nessa fase. Mas se não está infectado, é a cirurgia padrão ouro, que é a cirurgia de Sistrunk. O que é isso? Você vai ressecar todo esse trato do tireoglosso, né? Você não tira só o cisto, mas você tira todo esse trajeto da porção central, você tira o cisto, tira a porção central do ióide e vai até o forame cego, gente. Ou seja, você tira todo o trajeto e esse detalhe é importantíssimo. Você tira um pedacinho de osso, tá? Ou se o paciente não é candidato à cirurgia, você pode fazer uma escleroterapia com etanol também. Então, olha aqui essa questão, né? Uma menina de 7 anos tem uma massa, veja, a cara do cisto tireoglosso. Tem uma massa indolor, móvel, que se eleva com deglutição e protusão da língua. Gente, isso é a cara do cisto do cisto do tireoglosso, né? Tem 2 centímetros, logo abaixo do ióide, não tem linfonodomegalia, a lesão é cística e bem delimitada, fez ultrassom, que a gente pode fazer na criança. A tireoide está tudo bem. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, é o cisto do ducto tireoglosso. Qual é o procedimento cirúrgico mais indicado? Bom, aqui, né, de cara, para você não esquecer, né, a cirurgia, que é a cirurgia de Sistrunk, né? Aqui são cirurgias de outras patologias da CIP, né, malrotação intestinal, doença de Hirschsprung, mas Sistrunk é clássico, você realmente precisa bater o olho e lembrar que é da cirurgia do ducto do tireoglosso. Nosso gabarito letra C, e assim a gente chega ao fim, né, desse nosso plantão ENAMED de cirurgia, que você aproveite bem, leia aquelas tabelinhas que eu te dei ali, né, aquelas tabelinhas surpresas, dá um pausa, volta o vídeo, lê direitinho, anota tudo que não tem como não ser sucesso na tua prova. Bons estudos!